É isso aí, pessoal. Queria agradecer você que decidiu aí assistir o nosso podcast. Queria apresentar para vocês qual que é essa ideia. Somos parceiros e irmãos e amigos que gostamos de falar de assuntos polêmicos, gostamos de falar de política, de futebol, de religião. Todo mundo fala que não se discute, mas aqui a gente discute. Então eu queria agradecer mais uma vez vocês de estarem aqui, pedir para não esquecer de seguirem a gente nas mídias sociais. E é isso. Eu sou o Thiago Cabreira. Tô junto com meu irmão hoje aqui, o Lucas Cabreira. Vamos iniciar um negócio, uma coisa assim que tem tudo para dar certo. Nós vamos falar de política, futebol e religião com cerveja. Então, assim, não tem nada, não tem chance de dar errado isso, né? A gente tem certeza que vai dar certo. Zero chance. E churrasco, que também é o que a gente gosta. Então, a gente gosta disso, gosta de falar de assuntos polêmicos, gosta de tomar cerveja e gosta de comer uma carninha. Para isso, eu tenho o tio, né? O Júnior, que é nosso amigo. Tio, o que você vai servir para nós hoje aqui? Cara, hoje vamos ter um tomahawk de Angus e também uma picanha. Hoje vai ser campeão. Esse podcast nasceu para ser o líder, hein? Capricha aí, Lucas. Obrigado, tio. O Lucas já queimou a largada na cerveja. Primeiro, falei que a gente ia começar a tomar cerveja junto, ele já queimou a largada como sempre. Tô acostumado já a carregar. Na verdade, eu instalei o chopp e só tô testando, ele está gelado. Então... Olha, já começou. Você é louco isso aqui. Devia ter inventado esse podcast antes, né? E para começar, eu quero apresentar os nossos convidados hoje. Se eu acho que é uma maluquice a gente fazer um podcast onde a gente fala desses assuntos, eu acho que o mais maluco ainda é os nossos convidados que aceitam vir, né? Então, eu queria agradecer muito a presença do Luiz. O Luiz Bertanha, presidente da OAB de São Bernardo. É uma honra, ele é meu amigo da minha família e se prontificou a estar aqui com a gente hoje. E o Dr. Rodrigo Kawamura, advogado, parceiro nosso também, para a gente tratar aí de alguns assuntos, de algumas coisas que estão aí no momento aí nosso, que todo mundo fala de inconstitucionalidade. Então, acho que a gente tem como trazer coisas interessantes aqui para a gente. Luiz, obrigado. Prazer estar aqui com vocês e honrado de estar participando do piloto, né? Isso que é o mais bacana. Poxa vida, que honra. E principalmente com amigos, né? Então tá aí, meu grande amigo, o Cabreirinha. O Lucas eu não vou falar que é Cabreira, tá? É igual a minha irmã. Vou contar rapidinho o negócio. A minha irmã é Flávia Biagioni. Eu sou Luiz Bertanha. O pessoal fala, mas você é irmã dele? Porque a minha irmã usa o sobrenome da minha mãe e usa do meu pai. É exatamente a situação. Então, eu uso o Lucas Paris. É o Lucas Paris, não é o Lucas Cabreira. Nas redes sociais é o Lucas Paris. Então, obrigado pelo convite. Legal. Rodrigão, Dr. Rodrigo, parceiro também de longa data. Feliz demais de estar aqui. Falar de tudo, né? Então, nós vamos falar de tudo. Inclusive de OAB, se eu tiver a oportunidade de falar. Vamos ver aí como é que vai ser conduzido. Vamos falar. Mas tem um assunto. E tem um assunto bom e até polêmico, né? Contar as nossas histórias, a gente já tem algumas, né? Aqui do condomínio, do churrasco. Estou aí com o melhor churrasqueiro do mundo, o tio. Ninguém sabe que é Júnior Teodoro, é tio, tá? E vamos lá, tocar o barco. Rodrigo, cara, obrigado. Que honra, né? Que honra e que peso também, né? Tomara que seja o primeiro de muitos aí para vocês. Muito sucesso. Cara, é uma honra. E vocês são meu irmão de vida, meus irmãos de vida, né? Então, para mim, além de ser uma honra, é um privilégio também. É leve ter vocês aqui, né? Justamente por causa da amizade. Obrigado. Na verdade, eu vim por causa da comida, né? Então, quando disseram que tinha comida, então eu vim por causa da bebida. Aliás, eu queria já começar... Você aceita um... Eu não estou entendendo por que o meu lado é a coca e o lado deles é a breja, né? Então, por favor, ó. Eu vou servir aqui, vou aproveitar. Aí, o Lucas disse que já tá geladinho, que já tá... Puta, morram de inveja, É uma então. IPA, viu? É uma IPA. Bora. Você sabe que o tio não decepciona. De novo podcast daqui o quê? Uns 5 dias? 7 dias? O podcast dura o quanto a gente quiser, participar cara. da produção? Não tem limite, o podcast dura tanto. Na verdade, são 4 sessões de podcast, né? Hoje a primeira, teste. Aí a gente testa amanhã de novo. Aí depois da manhã a gente testa mais uma vez. 1 de 4, Na 2 de 4. Quando não acabar o show, a gente fica testando. A gente fica fazendo piloto de podcast. Isso é louco.
Luiz, fala para mim. Presidente da OAB. Eu vou falar uma coisa para você. Até não sei se é vergonha ou não, mas, cara, eu não sei. O que eu tô fazendo aqui? Para que serve o OAB? E assim, mas eu ouvi falar de OAB a vida inteira na minha vida. Né? E eu acredito que a maioria dos meus amigos, das pessoas que estão acompanhando a gente, sabe que é uma instituição importante, sabe, mas acaba não sabendo o que isso contribui com a sociedade, o que a OAB, como que a OAB funciona. Você tem como dar uma explicação? Prazerzaço falar um pouquinho da OAB, porque minha vida é OAB. Eu peguei a minha inscrição, minha carteira da OAB, no ano de 2000. Só aproveitar Viva! a mídia aqui. Cadê o Rodrigão? Eu sei disso na Coca Vamos Zero. brindar a Coca, vamos brindar a Coca Coca. Zero. Aliás, nunca fui tão bem recebido aqui, tratado na minha Coca Zero. Vou fazer Tem várias questão Cocas. aqui. Você Viu? Vou até abrir minha Coca aqui. Então, assim, a minha vida é OAB desde que eu me tornei advogado. Por incrível que pareça, eu cheguei na OAB, eu vim de fora. Eu sou são bernardense, mas eu fiz faculdade em Santos. Muito por causa da minha irmã, que é dentista, ela estava se formando em odonto. Ela deu a dica, vem para cá, você não vai se arrepender. E não me arrependi mesmo. Santos é um cidadão para morar, para fazer faculdade. Putz. Mas eu cheguei em São Bernardo de volta e sem conhecer ninguém, né? Conhecia ninguém. Conhecia os meus amigos, a turma, mas nenhum advogado para dar uma dica de como fazer. Não tinha pai advogado, meu pai professor, minha mãe professora. Então eu comecei a viver o circuito OAB, participando de comissões, né? Rodrigo, advogado, sabe bem disso. Assistência judiciária, defensoria, que antigamente é a defensoria pública. A defensoria pública é você nomear o advogado, é um convênio da defensoria com a OAB para atendimento do carente. E assim foi indo. Eu fazia parte da triagem, me inscrevi na defensoria para ganhar uma grana inicialmente. E aí despertou a OAB. Então, isso em 2000. Vai completar agora 23 anos disso. Então, a minha dúvida era até essa, né? Mas por que o advogado, qual o interesse dele a hora que ele sai, ele se relacionar na OAB ou entrar? E então, no seu caso, foi por conta disso, por conta de não ter um relacionamento com advogados e você foi buscar isso na OAB. Cada um tem uma história. Uhum. A minha é essa. Eu saí da faculdade, eu não tinha ninguém. Minha família... Agora eu tenho primos advogados, delegados, mas não tinha ninguém. Uhum. Minha família, a maioria é dentista. Uhum. Então, quando eu vi boca dos outros, eu passava mal, eu falei, não vai dar certo. Entendi. Então, eu falei, eu vou me socorrer como? Aí foi na UAB que eu me socorri, nessas comissões setoriais. Vocês imaginem, quem é leigo... Tem de tudo, né, Rodrigo? Sim. Tem assistência judiciária, tem ética, tem prerrogativas. Só para você ter uma ideia, hoje em São Bernardo, nós temos 60 comissões setoriais. Pensa numa comissão, tem LGPD, compliance, mentoria jurídica, direito médico. Pensa numa comissão e tem. E para que essas comissões servem? Como que isso muda um pouco a vida? Na prática, o que representa essas comissões? Primeiro que... Vamos falar, por exemplo, da comissão de tributário. Uhum. Você tem uns caras que são muito feras em tributário. Então, a gente nomeia um presidente, nomeia membros. Então, claro, tem dois motes. Que isso daí eu fiz questão de acontecer nessa gestão. Que é o meu primeiro ano de gestão, né? Estou finalizando o primeiro de 3. O mandato é de 3 anos. Você atender, fazer uma equipe forte de tributário, de gente que manja de tributário, para ter exatamente essa discussão, para a gente trazer palestrantes, para a gente, inclusive, estar próximo desse assunto e apresentar para o mundo jurídico. Mas também para o jovem advogado, que aí existe uma proximidade da comissão do jovem advogado ou da comissão de acadêmicos, que é o graduando, para justamente estar fazendo, olha, eu quero entender um pouquinho. Então, eu quero desempenhar essa área tributária. Como eu faço? Claro, você não vai pegar e vai ensinar para a pessoa tributária. Você tem que trazer a tua bagagem mínima dos seus 5 anos de faculdade. Mas ele vai começar a ter aquela expertise da prática, não somente da técnica. Entendi. Direito médico, que eu citei aqui. Pessoas que, em sua maioria, elas militam na área médica, na área da saúde. Então, por exemplo, o rol taxativo da ANS, isso vem muito dito aqui nas redes sociais, por políticos, deputados e tudo mais. Então, a gente traz isso para discussão na OAB. E aí que entra a OAB. É uma escola?
Não é uma escola, mas você aguça o debate. A OAB ela não é só a casa da advocacia. A OAB é a casa da cidadania. Então, eu sempre falo, quando eu estou num evento, que o auditório não é para estar cheio de advogado, de estagiário, de estudante. É para estar cheio da população também. É inerente à população. Então, você imagina, igualdade racial, liberdade religiosa, diversidade sexual e gênero, tudo isso afeta totalmente a população em geral. Então, é isso que a gente tem que dar publicidade para a população entender que a OAB é mais do que cuidar de advogado. Ela cuida da cidadania. Você deu exemplo de algumas comissões, né? Mas, assim, por exemplo, a OAB, pelo que eu vejo e eu entendo, se ela vê alguma coisa errada na sociedade, então, por exemplo, uma comissão da liberdade religiosa, se ela vê alguma coisa infringindo a liberdade religiosa, ela tem como intervir ou como se apresentar e como defender essa pessoa que está sofrendo Qual que é a responsabilidade aí da OAB nesses assuntos? A gente deixa claro, porque liberdade religiosa, igualdade racial, diversidade sexual e gênero, violência doméstica, a gente tem a comissão de violência doméstica que está junto com a mulher advogada. Eu deixo muito claro isso porque é normal a população confundir. A OAB não é movimento social. Eu deixo isso claro porque a gente pauta o assunto, a gente fiscaliza o assunto. Então, por exemplo, vamos falar, teve algum problema de igualdade racial, algum problema de racismo na escola, alguma coisa assim, que isso é muito comum, bullying e tudo mais. O movimento social ele vai provocar o Ministério Público, nesse meu exemplo. A OAB ela vai estar lá do lado do Ministério Público para saber o que está sendo feito. Então, claro, eu não vou pegar os advogados e vou na Marechal Deodoro bater panela. Não estou falando que isso não pode acontecer, mas isso não deve acontecer. A OAB não é um movimento social, mas a OAB ela tem que estar junto do movimento social, atento, para ver se isso está dando certo, se o movimento social está sendo respeitado e como que isso está sendo levado para o poder público, sendo o Ministério Público, sendo o Poder Executivo, o Legislativo, para o Judiciário em si. Então, isso que entra a OAB. Por isso que a OAB, poucos sabem, mas a OAB, politicamente, ela é muito importante. Sim, né? sem dúvida. Porque, querendo ou não, você está lá com uma situação na Câmara. A OAB está sendo representada. Teve agora a diplomação. Estava lá o presidente do Conselho Federal da OAB, o Simonetti. Então, ela sempre está... LESP, está acontecendo alguma coisa na Assembleia Legislativa. Está lá a presidente da seccional, que atualmente na gestão é a Patrícia Vanzolini. Mesmo aqui a Câmara dos Vereadores. Quantas vezes eu não estive lá? Porque é essa questão, né? Nós temos que estar presente dos órgãos. Qual que é essa ordem hierárquica? Como que é? Você é presidente do São Bernardo, né? São Bernardo. E todas as cidades têm um presidente da OAB? Todas. E é muito louco, Lucas, porque as cidades, menores cidades que você pode imaginar, menores cidades, eu estou falando, sai do estado de São Paulo, eu tenho processo em Ananindeua, Pará. Eu cheguei em Ananindeua, quando ainda não era pandemia, peguei um voo tal, Rodrigo sabe, né, Rodrigo? A gente tem que chegar mais cedo, o ambiente é hostil, não conheço ninguém. Aonde eu fui? Para a sala da OAB. Às vezes, uma cidadezinha pequena, de 100 advogados inscritos na cidade. São Bernardo tem 7.000 inscritos. 100 advogados tem a OAB. A OAB é deficitária naquela cidade, mas tem a OAB. Então, por quê? Porque está dando acolhimento. Tem uma sala de apoio dentro do fórum, onde você tem um computador, você tem Wi-Fi, você tem papel para imprimir, você tem um lugar para tomar um café, tomar um chá. Então, é isso que é bacana, que às vezes o advogado mesmo não entende. Poxa, eu pago R$1.000 por ano, né? Rodrigo, quantas vezes não viu isso? Poxa, eu pago, eu não sei para quê. Isso é o motivo de você estar pagando. A OAB de São Bernardo tem uma farmácia para os advogados e para os dependentes que não tem preço. Então, você usa, não usa, Rodrigo? Muito. Não tem, muito. Ninguém bate o preço da farmácia. O dentista da OAB, claro, todas as OABs têm essa estrutura? Claro que não. Nós estamos falando que São Bernardo é uma das 6, ela, se eu não me engano, é a 6ª do estado de São Paulo. Então, claro que ela tem que ter uma estrutura, né? Não dá para falar que uma cidade de 100 advogados, uma subseção de 100 advogados, vai ter o dentista. Sim. Mas São Bernardo tem o dentista. Ninguém bate o preço do dentista. Então, falando desse escalonamento, São Bernardo é uma subseção. Pensa que é como se fosse uma prefeitura. Besteira que eu estou falando, mas só para o leigo entender. A seccional, que cuida do estado de São Paulo, que é o maior do Brasil, em termos de número de advogado, é como se fosse o governo. Né? Representa o estado. E o Conselho Federal é a União.
que é onde tem o presidente do Conselho Federal. Então, é mais ou menos essa questão. Mas nós temos total independência. É claro que eu estou totalmente alinhado com o Conselho Federal, porque quando você fala de OAB, você não distingue o Conselho Federal do seccional da subseção de São Bernardo. OAB é OAB para a população. Então, se alguém falar besteira, é a OAB que está falando a besteira. Então, por isso que a OAB ela tem que ser um órgão de muita isenção, de muita imparcialidade e ser um ambiente totalmente apolítico. Ah, mas tem uma politicagem danada, hein? Tem. Muita. Putz, Aliás, eu queria pegar tem. o gancho aqui e falar 3 coisas Até da fala do... Aqui pra gente ele é o Luiz, né? Lá fora que é o Bertanha, né? Doutor Luiz. Doutor Luiz. Lá pro Luiz. Então, aqui que é o Bertanha, né? Aí você vê, né? E minha mãe acha que eu sou Luiz Ricardo. Só minha mãe me chama de Luiz Ricardo. Só ela. Só minha mãe me chama assim quando ela tá brava. Então, Até imagina. peço desculpa pela informalidade, mas é porque a gente tem uma amizade, então eu não tô chamando o doutor Luiz Bertanha de Não. doutor, porque a gente tem essa amizade aí. O tratamento se dispensa, né? Bom, Exatamente. 3 coisas. Primeiro que me chamou a atenção, eu não sabia que sua família era toda de dentista, né? Então você vê, né? Sempre tem uma ovelha negra na família, né? Todos no caminho errado, né? certo, né? Tá Todo... Aí um foi ser advogado, né? Cara, sempre tem um, né? E segunda coisa, assim, eu conheci o Luiz antes da OAB, né? A gente é amigo antes da OAB, vai chegar uma hora que a gente vai se aposentar e vai continuar sendo amigo, né? Sempre. Mas uma coisa que eu queria falar aqui é que o Luiz, ele tem uma história na OAB antes da presidência, né? Ele teve um cargo muito importante, né? Que foi, enquanto ele esteve na presidência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, né? E é um órgão muito, muito, muito importante e muito... de muita responsabilidade dentro da OAB, que onde os advogados sofrem os processos disciplinares e somos ou são julgados de acordo com as normas de ética e disciplina que nós estamos submetidos, né? Então, assim, o Luiz, aí eu não sei quanto tempo ele ficou na presidência aqui do TED. 3 anos. 3 anos de presidência do TED, ou seja, ele tem um conhecimento interno ali que... De TED eu tenho 13 anos. Presidência eu era relator 3. e presidência 3. Eu imagino a importância, porque Muita assim, importância. se a gente parar para pensar que toda profissão, se tiver um mal profissional, ele causa um dano. E um mau advogado, ele pode causar um dano Muito grande. Um dano E assim, sério, né? E muito. aí é onde a comissão de ética... E pensa na proporcionalidade, porque o estado de São Paulo é o que tem maior número de advogados inscritos no Brasil todo. Nós estamos aí, passamos de 400 mil. Então pensa que é óbvio que é questão de estatística. A chance de acontecer infração disciplinar pelo número de processos, é óbvio que é onde tem mais advogado inscrito. E a 7ª turma, que é a que eu presidi, foi a maior turma em número de processos disciplinares do estado de São Paulo. Caramba. Então, só para você ter uma ideia, que julga advertência, censura, suspensão e exclusão do advogado. Entendi. Exclusão. Então, assim, é só uma coisa que eu acho importante destacar, porque, assim, hoje o Luiz representa os advogados de São Bernardo do Campo. Está exercendo o primeiro mandato, daqui a pouco tem a reeleição, né? E aí, né? Enfim, e ele tem esse... É aí onde eu falo que é a política, né? Porque é uma eleição, É uma né? eleição. E, cara... Que a Adriana não nos ouça. Divórcio. Ela não Divórcio. Não, mas aí fica sabendo Nunca depois. No dia que for no ar, você leva ela pra jantar. Não, mas entendeu? assim, ó, o dia que ele foi eleito presidente, Ele foi Estávamos eu lá, tava lá e eu estávamos lá. abracei a Adriana porque eu vi a importância dela na sua campanha. Ela foi 100% de Ela importância. foi... E assim como meu pai, como foi vereador, Você sempre fala isso. eu sempre falo isso. Falo assim, a importância da minha mãe do lado do meu pai nesse Processo todo, nesse né? processo todo foi... Meu pai não teria sido. Entendeu? Aliás, Não a rola. maioria dos homens não seria nada sem as mulheres. né? Exato. E aí, Mas a Adriana teve um papel fundamental. guerreira. E eu, no dia que eu fui te abraçar, eu abracei ela e falei, ó, você tem um mérito... E assim, eu só queria fazer esse destaque do TED, né, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, porque assim, para nós advogados é muito importante seguirmos essas regras, porque ninguém quer sofrer nenhum processo disciplinar, seja qual ele for. E a terceira coisa que me veio aqui nesse bate-papo de importância da OAB e tudo mais, eu acho importante a gente pegar esse gancho e falar do que a OAB está fazendo em relação à questão
dessa proposta de lei recente Fiquei do sabendo. Estado de São Paulo para o aumento das custas, né? E parece que teve um movimento aqui que foi, inclusive, encaminhado um ofício para a Lesp, né? Para rever essas questões, que eu acho importante a gente destacar que isso é uma coisa que é um movimento que o OAB está fazendo, mas que acaba atingindo o cidadão, aquele que precisa do acesso à justiça, porque tem um peso muito grande no bolso, né, Luiz? Acho que é legal a gente trazer essa informação, né? Importantíssimo, viu, Rodrigo? Se o Lucas e o Thiago permitirem, até vou fazer uma propaganda do Insta da OAB São Bernardo, oab.sbc, ele é aberto. E lá tem até essa nota da OAB São Paulo. A OAB São Paulo tentou muito discutir com o TJ antes de chegar numa medida dessas. E demonstrou, falou, gente, isso não vai dar certo. O acesso à justiça é a primeira coisa que a gente tem que prezar, né? Sim. É a prioridade. Tem alguns exemplos, na página da OAB tá bem claro isso. Tem alguns exemplos de ações cotidianas, ações corriqueiras da vida da população, como uma ação de alimentos, uma ação de execução de alimentos, coisa super normal, que está tendo um aumento, pelo exemplo da OAB São Paulo, está tendo um aumento de 56%. O que justifica um aumento de 56% das custas? Isso é simplesmente você botar uma barreira do acesso ao judiciário. E só trazendo informação que, assim, só para ter uma ideia geral, em tese, você tem que pagar 1% do valor da causa, entendeu? A título de custas iniciais. Se você tem um recurso, você paga 2%, entendeu? Valor corrigido. Então, assim, com essa proposta, há um aumento de 56%. Né? Nesse exemplo, vai ter uma variação. Tem mas uma variação. É. E que, assim, só para entender, já não são baixas as custas, entendeu? Eu falar isso Mas agora. deixa eu entender. Eu já acho um roubo. Esse exemplo que você está dando, vamos supor, eu fui processado ou eu precisei requerer alguma coisa na justiça. Você paga para entrar com a ação. Aí eu pago uma taxa para o Estado para entrar com a ação. Você sabe o que o Estado está fazendo? O Estado não. O TJ está fazendo? Essa ideia milaborante foi do TJ. O PL, o projeto de lei, foi encaminhado pelo TJ paulista. Para a Lesp. Para a Lesp. TJ, Tribunal de Justiça. Tribunal de Tribunal Justiça de do Estado de Justiça. São Paulo. E o TJ, tá claro essa história, que o que o TJ quer é cobrar todo o aparelhamento do Estado, do Poder Judiciário, o salário dos juízes, o salário dos serventuários, com base nas custas. gente. E não é essa a ideia. As custas processuais não têm essa destinação. Então, fica muito complicado, porque foi o que o Rodrigo falou. Quem vai sofrer com isso é a população. Ah, mas eu consigo a gratuidade processual, porque isso está na lei. Você consegue. Se você provar a sua condição de miserabilidade, que é o quê? Aquela pessoa que só ofere um salário mínimo por mês. Mas espera um pouquinho. A gente sabe que uma compra... Vamos ser realistas aqui, vai. Ninguém tapa o sol com a peneira. Ninguém vive com salário mínimo. Você precisa. Claro que tem uma grande fatia da população, não discuto isso, mas a gente sabe que uma faixa da população ganha 3, 2, 4, 5 mínimos. Você já não teria direito à gratuidade. E com certeza você não vai ter condições de pagar um advogado e pagar essas custas processuais. Isso está para ser votado agora. Agora que eu digo agora em 2022. Não, 2022 está então, legal. o que nós... 2022 quanta tá coisa para acontecer. 2022... É eleição, é Copa, Tá legal, desclassificação. já fomos desclassificados da Copa. Tá bom demais. Agora só faltou os caras colocar uma barreira. Falar, triste. Só rico vai entrar na justiça agora. É triste porque nós não tivemos a discussão. Nós não fomos ouvidos. Nós, que eu digo, através da presidente da seccional. Não fomos, porque eu acompanhei. Tentou essa conversa, tá? E... é complicado. Tanto é que nós, do ABCDMR, os presidentes, só somos 6 presidentes, nós estamos procurando todos os deputados, independente de partido, a gente não quer nem saber. Nós procuramos, sem exceção, todos os deputados estaduais atuais, do ABCDMR. Todos. Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo, todos os deputados nós estamos procurando. Mas todo o estado de São Paulo, através das suas subseções, estão procurando os seus deputados. E você... para tentar barrar isso. É até uma dica aí, quem conhece deputado, quem votou nos deputados aqui do ABC, manda e-mail, entra no Instagram do deputado e já pede cobra agenda, dele. pede pauta. Pede agenda, cobra dele, porque é uma coisa séria. A gente, assim, passa uma vida sem precisar da justiça.
Mas o dia que precisar, a gente não ter condição de pagar para... Imagine. É incabível. Aliás, a justiça... A gente só está tendo desagrado, né, ultimamente. E assim, o que o Luiz falou é a verdade em relação à gratuidade, né? Você tem a prerrogativa da lei da gratuidade. Mas qual que é o critério, entendeu? Se uma pessoa tem um salário, um rendimento de 10 salários mínimos por mês, que não é baixo, considerando a média do Brasil, e ele de repente precisa pagar 8 mil de custas, ele tem condição? É isso aí. Você entendeu? Não, mas ele ganha 10 mil por mês, entendeu? Então, assim, acaba inviabilizando o acesso à justiça, porque as custas são altas, né? E aí a justiça, ela, infelizmente, ela tem esse fim arrecadatório também, porque ela quer recolher as custas também para os cofres dela, né? E aí, dentro disso que a gente estava batendo papo aqui em relação à OAB, é que eu percebi esse movimento da OAB aí de buscar os representantes legislativos aqui do Estado para poder e como que é o relacionamento da OAB com os políticos, com os deputados? Vocês têm um relacionamento, são ouvidos? Como que... O que eu percebo é o seguinte, nesses 12 meses de mandato, eu percebo que a receptividade é muito boa. Todo político sempre gosta de falar com a OAB, sempre está com as portas abertas com a OAB. E eu acho que a recíproca é verdadeira. A OAB, pelo menos falando por São Bernardo, tem que estar com as portas abertas para todos os políticos. Acho que chegou lá, tem que estar lá, porque eu acho que, vou até usar as palavras da Patrícia Vanzolini, que é a presidente da seccional, é o ganha-ganha. Eu acho que você tá junto, você tá com as portas abertas e você tá discutindo pautas importantes como essa, do nosso exemplo aqui da PL e do TJ, eu acho que agora, por exemplo, nós estamos totalmente dependentes dos deputados. Então, como é que você não vai ter uma boa relação com todos os deputados, independente de qual seja a bandeira? Por isso que esse é um exemplo básico de como a OAB tem que estar no circuito da política. Porque agora a gente precisa deles. E claro, com o nome OAB é mais fácil da gente ser ouvido. É difícil o cidadão sozinho lá bater, é mais difícil. A gente sabe que tem políticos que são acessíveis, tem outros nem tanto. Mas a OAB estando lá, representando o ponto final disso, que é o cidadão, eu acho que tem tudo a ver. Então, a relação, eu digo para você, pela OAB São Bernardo, mas digo também para todas as OABs que eu tenho mais relacionamento, inclusive pela seccional, que é sempre portas abertas. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Você falou sobre a questão aí da política, a gente entrou nesse assunto e eu percebo deveria ser apolítico ou realmente é para ser político a OAB? Então, esse flerte acaba ocorrendo. Eu falo flerte porque dificilmente você vai pela OAB, você vai subir num palanque, você vai... Eu mesmo, me baseando por mim, eu sempre tive muito a OAB como primeira bandeira. Então, eu jamais falei para quem eu voto, a minha predileção. Mas eu vou te perguntar. Você não vai responder, mas eu vou te perguntar. Mas já queria saber para quem votou para prefeito, para quem votou para deputado. Deu eleição de deputado, vamos saber, vamos arrancar. Mas você vê que é legal? Você vê que é legal? Se você perguntasse, não para mim, pro Rodrigo, somos advogados, mas se você perguntar para qualquer pessoa, se perguntar para o Lucas, vocês também é sacanagem falar isso, porque vocês estão na vida política, não de cara, mas nos bastidores, sempre tiveram. Mas para a população em geral, há 4 anos atrás, antes da Lava Jato, ninguém sabia o nome de um ministro. Não sabia. Hoje todos sabem. Não sabia. Sabe falar de vários. E tem apelido para cada um até. Tem apelido para cada um, que é o mais legal. O apelido é o mais legal. E tem tudo a ver os apelidos. O que é um absurdo o judiciário ter esse protagonismo na política nacional, né? Eu acho um absurdo. Eu achei que você ia falar que é um absurdo chamar o Alexandre de Moraes de careca. Mas, porque careca? A gente tá falando de apelido. Careca é o melhor dos apelidos do Alexandre de Moraes. É muito legal. Daqui a pouco vem o processo. Mas já tem 2 advogados aqui. Não, mas aí... Não, eu acho, Luiz, assim, agora falando, já misturando judiciário com político, eu acho absurdo. Eu acho absurdo. E eu acho que essa cultura nasceu aí na Lava Jato, né? Com o Sérgio Moro. E aí, boa parte da população viu o Moro como um super-herói, né? E aí... posso dar minha opinião aqui? Pode. Ele atropelou o processo, tanto é que foi anulado o processo, né? Desculpa. Quem pagou por isso? A população. Porque é um processo caro,
Sim. custou dinheiro para a população e no final foi anulado. Exato. E se tivesse sido bem feito... Será que seria anulado? Não sei. Ele Ou teria a prova, exato. ele teria feito a prova dele. Então, É. Ou não. Sabemos de pessoas que estão... Não vou falar especificamente de um ou outro, mas sabemos que na Lava Jato, de todos aqueles desdobramentos, quantas pessoas não estão ingressando com perdas e danos, Nossa, com danos morais. exato. Quem vai pagar por isso? O próprio A União. Lulinha aí recebeu Saiu no jornal. 60 mil agora de dano moral. Mas por quê? Porque mete os pés pelas mãos. Então, existe um flerte com tudo isso. E eu Que sempre delícia, falei... hein? Pagar 60 mil de dano Não, moral. e vou te falar. Alguém Moral- conhece? moral- Alguém mo- conhece o Lulinha? Moral tá baixa, hein? Você conhece? Não, isso De vista? de vista. Não Já viu? Não, mas Só assim, de mas vista, realmente não- foi por... Porque ele é de São Bernardo, né? São Bernardo. Sim, é. Mas foi por Nunca vi meter... também. Não. Porque eu vejo o seguinte, eu acho assim, tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. E na política, eu acho que eles ultrapassam um pouco o limite, inclusive os adversários. Eu acho que chegaram a família do cara. Então eles foram atrás do filho, e aí foram expor, conversa, pessoal, sabe? Eu acho que até no crime organizado aí você tem limite. Mas E- é um contexto, né? É um contexto, né? Porque, de uma certa forma, o filho também estava envolvido em algumas contratações aí. A justiça rápida, todo mundo quer. Mas atropelar, você flerta com a nulidade. Mas você Não tem sabe jeito. que naquele momento da Lava Jato, eu tinha comigo por mais que todo mundo tava, puto, o Sérgio Moro tá salvando o mundo, tá não sei o quê. Eu tinha comigo, falei, mas esse cara tá tomando um status Um que eu nunca protagonismo, vi né? juiz. Um protagonismo. Eu nunca vi juiz chegar nesse... E aí eu falei, isso pode dar errado, né? E a gente viu que realmente... Não que eu não concorde, não que eu discorde de tudo que aconteceu, dos processos e tudo, mas assim, eu acho que faltou cuidado realmente e a gente está pagando por isso. Quem está aí na rua aí protestando tudo, talvez seja um pouco disso, porque a eleição aconteceu. Teve voto, gente discutindo se a urna funcionou, se a urna não funcionou, assim, mas foi eleito. Agora, o certo, teoricamente, seria ele não ter sido candidato. Não, mas aí, pelo critério das condições dele ser candidato, naquele momento ele tinha, né? Mas assim, é o que eu tô falando. É o por moral conta... com o legal. Mas aí legal você não, moral não sei se é. Então, mas você não julga a moralidade, né? Mas você que não julga a cuidado, moralidade. Você não que julga a cuidado que moralidade. deveria ter sido tomado lá atrás pela Lava Jato para que isso para que ele não houvesse a legalidade de cancelar o processo do cara. É Entendeu? esse flerte, né, que teve entre o Ministério Público e o Judiciário, que não pode, né, para que tivesse a condução do processo da forma que o próprio juiz indicou como deveria ser feito, entendeu? E aí causou a nulidade na colheita de provas. Mas não tem a ver por ter sido um juiz do Paraná e que devia ser de Brasília ou de São Paulo? Teve a questão Tem do deslocamento da competência também, mas essencialmente foi o fato de que o Ministério Público estava ali recebendo orientações do juiz de como produzir a prova e de como conduzir o processo, entendeu? É isso que eu ia falar agora. Talvez vocês não, mas o Rodrigo sabe. É normal, você tem a cordialidade com os juízes. Não, Você com tem certeza a gente não. Tudo a que gente- fala de... Com Mas certeza a mas gente eles não são, sabe. Mas você encontra na rua, você encontra no restaurante, com juízes, promotores. Agora, você chegar com o promotor e discutir quais serão as perguntas a serem feitas na audiência, que isso está provado, não estou falando uma besteira. Isso está provado, isso aconteceu. Será que é normal? Eu, como advogado, eu não consigo chegar para um juiz e falar assim, ó, eu vou fazer as perguntas da sessão. Não, essa tira, essa põe. Poxa. Então, tudo bem, isso veio à tona quando foi a exposição do... Não sei se era o Telegram, o WhatsApp. Foi o Telegram. Mas veio à tona. Então, eu fiquei abismado com isso daí que eu vi. E aí, isso é um dos exemplos. Você falou, você citou aquela questão de você perseguir a mulher e falar assim, ó, a mulher está presa, vamos fazer a delação agora? Então, a mulher está presa, amigo. Pô, eu faço qualquer coisa, o que eu tenho que falar? Eu falo. Não vou apontar um outro, mas eu falo, minha mulher está presa. Mas eles pegam nisso. Eles pegam nisso. E não é esse o intuito, né? O governador lá É do... assim que funciona, né, gente? O governador lá do Rio que tá preso lá, Cabral? o Cabral, agora foram atrás do filho dele. Isso que ele desmaiou
Esse Passou cara, né? se você apertar ele pra ele falar o que ele quer pra soltar o filho dele, ele eu fala. falo mal de quem você pedir Mas pra aí, soltar minha sem mulher. dúvida. Exatamente, Sem dúvida. mas aí é o que tá. Mas eu falo mal de quem mesmo que não seja verdade. Então, mas entendeu? E aí, como você vai atingir a justiça nisso? E vamos falar, teve a eleição lá atrás. Aham. A que ponto isso influenciou a eleição? Né? Não sei. Que ponto não influenciou? Você fala presidencial? Presidencial. Haddad, Ah, tá. Bolsonaro. Que ponto isso não De influenciou? 18. De 18. Assim, não. Porque Naquele momento influenciou, assim como agora também influenciou, né? Igualzinho. A gente vive a mesma história. Em 18 negativamente, agora positivamente, Exatamente. Você vê. Inventaram uma palavra, né? Descondenado, né? É descondenado? Que descondenado. Coisa da Jovem Pan. Descondenado. Jovem Pan. Mas Não pode falar essa palavra porque na Jovem Pan É censura. é censura, né? Censura. Mas Você vê como censura? Então, eu vejo o seguinte: o órgão de comunicação, a imprensa, ela tem que prezar pela imparcialidade. Uhum. Quando eu vejo que você só fala da direita, você só fala da esquerda, e se eu ataco a esquerda, você é advogado da direita, sendo imprensa, eu já acho que ela está flertando com tem que botar um ponto e vírgula aí. Mas aí o caminho tem é a censura? Não, eu não acho que seja censura. Eu acho que... Eu falo o seguinte, Thiago. Quando a gente tem um governo ineficiente no sentido de que você não toma as devidas atitudes que você tem que tomar, não sei se por fraqueza política, porque você não tem o apoio, não sei. Isso acaba resvalando no STF. Quando o STF trabalha demais, é porque o executivo está trabalhando de menos. Porque essa é a minha teoria. Então, eu não quero discutir quem está certo ou quem está errado, mas eu quero discutir que a gente está saindo de um governo fraco. Fraco no sentido de que você não tem apoio, você não tem mais... A população apoia, assim. Nós temos 49% apoiando. Uhum. Então, isso é muito grande. Mas a gente sabe que a política é mais do que isso. Sim. Então, à medida em que você deixa o Supremo tomar uma decisão para mandar máquina de oxigênio para Manaus, porque você não mandou, tá errado. O STF não tem que opinar sobre isso. O STF tem coisa mais importante para fazer. Tem um monte de processo parado lá. Só que por que ela está fazendo isso? Porque quem tem que fazer não faz. Mas você não acha que essa falta de... essa fraqueza política, olhando para o Congresso que a gente tem, você não acha que é um ponto positivo do governo? Então, é um ponto positivo. Porque é fácil você ser amigo do Congresso. É só você fazer um mensalão. E há 500 anos a gente ouve a mesma 500 coisa. Né? anos os amigos os Essa foi uma boa análise, né? Há 500 anos a gente vê os presidentes sendo amigos do Congresso. Aí você vê mensalão, petrolão, aí chega um candidato, um presidente. Tem nada a ver. Que fala, eu quero... E assim, cara, eu não... Eu realmente, assim, pessoalmente, eu tenho a minha posição, né? Eu não escondo isso. Mas não deu pra reparar ainda a sua posição. Mas eu tento o tempo Você todo... tenta ser advogado do diabo. Eu tento ser advogado do diabo, Sei. eu tento ver, sabe? E aí eu falo assim, cara, se a gente lá atrás, os caras lá indo lá protestar para tirar a Dilma, não sei o quê, Black Box, todo mundo queria que tava contra o Lula. Queria um cara diferente. Aí chega um cara que fala, velho, eu não vou fechar com o Congresso vai bater em mim, não vou fechar com o Globo vai bater. Aí colocou o cara. Ele falou pra galera dele, né? Ele falou pra galera dele. Colocou o cara. Velho, ele tem agora 500 deputados contra ele, tem a imprensa contra ele, e é isso que ia acontecer, cara. E sobra pro judiciário. Vai sobrar pro judiciário, porque ele... Isso aí, Lucas. Ele Por que foi... que vai sobrar? Ó, Alguém tem que resolver essa alguém zona. tem que... E aí quem passou a mandar no Brasil foi o judiciário. E gostaram disso. E adoraram. O que é um Na absurdo. verdade é essa. É um absurdo. Gostaram de brincar de ser presidente. Mas, tô falando aqui, eu não manjo de política. Sou ruim pra caramba disso. Você acha que o poder subiu na cabeça de alguém? Eu acho que é gostoso, né? Gostoso? Eu acho que sobe, gente. Não tem como. E eu falo... Mesmo se a cabeça for careca? Sobe pra todo Principalmente se mundo, mas for. todo mundo, gente. Tem menos filtro. Não tem quem não goste. Não é careca, com cabelo... Mas o poder... Mas, deixa eu só pegar um gancho do que você perguntou pro Luiz em relação à questão de censura, né? Por que não ter opinião? Você entendeu? Por que não? Por que a Globo não pode dizer, olha, eu sou contra o governo? Qual é o problema disso?
Entendeu? Eu acho que é um resquício de um melindre que a gente tem de que tem que ser sempre imparcial, entendeu? Vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos? O brasileiro adora comparar Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem duas grandes emissoras. Você tem a CNN e você tem a Fox. A CNN, eles apelidaram de Clinton News Network. Só dá a notícia dos caras lá. E a Fox é só contra os... É democrata e republicano. Democrata e republicano. Quando o Obama foi candidato à presidência, lá em 2008, né? Os caras do editorial chamavam o Obama de Barack Hussein, eles... Obama, entendeu? Pra dar na canela. Exato. Né? Então, se você ligar na Fox, você sabe que vai ser lá os democratas. Beleza. E se você ligar na CNN, você sabe que vão ser os republicanos, ou vice-versa, tá? Não sei exatamente aí como que é a composição lá. Mas é isso. É isso, entendeu? Então, assim, vamos supor, vamos fazer uma analogia. Vou ligar na Globo, vai ser PT, entendeu? Vou ligar na Jovem Pan ou na Record, vai ser Bolsonaro direita. Será que isso você não fomenta também uma discussão assim mais, né, mais aberta, mais franca do que você ficar sempre em cima do muro nessa parcialidade aí, nessa imparcialidade que acaba se tornando um negócio piegas assim, sabe? Eu concordo com você, mas discordo na seguinte parte. Eu acho que você dá informação, você tem que dar, você tem que ter a tua opinião, você tem que ter a tua posição. Mas o que eu percebi em alguns meios de comunicação, não vou citar a Jovem Pan, não, alguns que eu vou vendo, é que a informação, muita informação desencontrada, para quem é leigo, você falando com o cara que é ignorante em alguns aspectos, políticos e tudo mais, você fomenta uma desinformação que ferra. Eu não vou longe. Uma advogada do meu escritório falou essa semana que, não acredito, ele foi diplomado. Eu achei que ele não seria diplomado. Eu falei, mas você é advogada. Isso daí é o Estado Democrático de Direito. Goste ou não goste, ele será diplomado. A maioria venceu. Desculpa. Ou seja, eu estou falando de uma advogada que achou que essa manifestação... Porque eu entendo a manifestação legítima da seguinte forma. Eu estou na porta do quartel manifestando porque eu quero que o STF tenha um certo perfil, tenha uma certa tranquilidade porque ele está fugindo, que foi o que você falou. Foi o que você falou, tá subindo muito. Calma. Traz o STF de volta pro lugar dele. Eu acho que uma manifestação legítima nesse sentido. Tô avisando, eu tô aqui, nós vamos bater panela para gritar que você tá excedendo. Agora, o momento em que você deixa entender que o que vai ter é uma guerra civil e que eu não vou deixar você ser diplomado, isso me preocupa. Em alguns meios de comunicação, isso fomenta uma guerra civil. Não estou falando que o Brasil é um país de guerra civil, porque não tem nenhuma ligação com a história. Não tem guerra civil porque não tem munição suficiente, eu acho. Depende de quem você votou, eu acho que deve ter 3 minutos de guerra, acaba. Mas o Brasil é um país de paz, cara. Mas você está entendendo que a informação... Então, você quer ter uma opinião? Tem uma opinião com informação. Não tem uma opinião com desinformação. Então, eu acho que você tem que ter a tua ideia, você tem que ser de direita, você tem que falar bem da direita, tem que falar bem da esquerda, ou não falar bem de ninguém. Falar mal da esquerda, falar mal de todo mundo. Agora, o que você não pode é deixar entender que se você for no quartel, ele não vai ser diplomado, que é mentira. É mentira, isso não vai acontecer. Ele vai subir a rampa. Eu vou te contar isso, ele foi diplomado ontem. Sei lá que dia que foi. Vocês estão falando de diploma, Putz, Nossa, Júnior. Olha... Putz, a vida, ó. Rapaz. Nossa, Jesus. Esse facão veio de Juiz de Fora, hein? Vai tirar uma foto, hein? Nossa. Boa ideia. Ó, o tio acabou de... O tio só voltou de Dubai, ele ia assistir a final da Copa do Mundo. Boa, vamos falar de Acabou futebol. de voltar... Não, eu quero falar um pouco mais ainda sobre o Careca. Eu quero falar... Ele quer ser o cara da discórdia. Não, mas é porque o Careca, ele tá me pegando. O Careca tá me deixando puto. Eu acho que, como diz o chefe Fininho, muitos de nós conhecemos aqui no Nosso mestre. Eu acho que tá no ponto, hein? Nossa. Deixa eu O ver. que vocês acham? Nossa, eu acho que você tem que cortar uma... Olá, Fininho. Ensinou bem, hein? Ensinou bem. Eu acho que você tem que cortar, tio. Corta um filetezinho Corta desse aí, vai. E aí a gente vê se tá no ponto ou não. Faz do jeito que o chefe Fininho te ensinou. Eu vou deixar o Rodrigo a gente falar vai que eu de vou futebol comer. e você vai vir falar como uma sua experiência lá na Copa. Boa. No Catar. Eu quero fazer uma Boa. pergunta antes. Faz.
O que você falaria pro... O Lucas quer me ferrar. Tá com maldade no olho. Agora, sim, falou, tá na minha frente. Na sua frente, eu sou o... Careca. Xandão, Xandão. eu falaria menos. Menos tensionamento. Tô sendo político, né? Não vou falar o que o Thiago quer que eu fale. Eu sei, ele pensou outra coisa, eu conheço de maldade, mas eu falaria o seguinte, menos tensionamento. Fazer o que está sendo feito não vai resolver. Você daria um tapinha nas costas, irmão? Perdeu, mané? Não faria isso. Mas não, menos, irmão, menos. Eu acho que é menos tensionamento. Eu acho que isso não vai resolver nada. Tá Porque, primeiro, o cara eleito, ele tem que falar para 100% da população. Ele não pode falar para 51%. O presidente eleito, que vai assumir em 23, ele tem que falar para 100% da população. Também acho que o erro do Bolsonaro, que está entregando aqui agora, 31 de dezembro, ele também não pode falar para 49% da população. Ele vai entregar. O Lula sobe a rampa? Sei lá, Sobe né? a rampa. Eu acho que sobe. Sobe a rampa, só não sei quem entrega doutor, a faixa, né? Ô, Não doutor, entrega. ô, doutor, entrega, e né? se eu fosse o Lula agora? Você falaria o quê? Perdeu, mané. Mas você falou menos tensionamento. Você acha que está acontecendo só tensionamento ou está acontecendo inconstitucionalidades? Então, eu volto a te dizer, eu sou sabonetão, cara, eu volto a te dizer o seguinte, no momento em que a gente tem um governo que não assume, alguém vai assumir. E eu acho que está excessivo isso. Mas ele está assumindo um papel que não é dele. Ele está decidindo tudo, ele está decidindo o remédio, ele está decidindo apurar quem está desmatando a floresta amazônica, ele está decidindo. E a hora que isso, e como põe um freio? Porque, Só ele tá fazendo tudo. porque a democracia não é isso. Pelo menos lá atrás não foi pensado assim. Tá abalado, né? Eu acho que não tem volta. A democracia não foi. E eu acho que o Constituinte também não pensou nisso. Eu acho que vai ter um freio agora. E Eu espero, na verdade eu não acho, eu espero. Mas você acha que ele é o falou freio? hoje? Que tem Não. muita gente pra ele prender ainda? Falou hoje. Então, é menos tensionamento, porque você não precisa falar isso. É. Você não precisa falar isso. Por muito menos eu não falo o que penso. Como presidente da OAB de São Bernardo. Como é que o cara, ministro do STF, fala perdeu o mané? Ah, mas não é compara. nem o Alexandre. Mas como é que fala isso? Mas não compara São Bernardo com o STF. São Bernardo é Acho muito que maior. não. São Bernardo é muito Não. maior, né? São Bernardo dá muito mais medo. São Bernardo é muito Porque maior. São Bernardo foi eleito. Presidente do STF não, né? Exato. Tem Foi essa. conduzido, né? Foi Não, conduzido. tem essa. Porque eu falo assim, eu não estou falando da questão de inconstitucionalidade, mas essa mistura de poderes, ela é esquisita. Porque eu penso assim, existe os três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Separação, né? Tem a separação. E os controles, né, O Luiz? que Lembra? que- Da o que faculdade, o na Xandão- faculdade, né? O que o Xandão manda mais do que um deputado eleito? São poderes diferentes, cada um com o seu. Como que ele pode chegar e prender um deputado por dar uma opinião? Por mais que o deputado tenha... Isso é uma pergunta, tá? Uma pergunta tendenciosa, porque eu sou contra a prisão, tudo bem. Mas é uma pergunta. Como que ele pode chegar para um deputado que está no parlamento, e eu tenho certeza que ele usou da Constituição ou de algum meio jurídico cabível para fazer essa prisão. Mas como que ele pode chegar para um cara que deu uma opinião, por mais idiota que tenha sido a prisão, a opinião, e falar, você vai ser... Prende, mas sem assim... Cara, quando a gente fala de censura, fala assim, meu cara deu uma opinião. A opinião do cara pode ser até preconceituosa, pode ser o caramba quatro. Cara, processa o cara, vai julgar, o cara vai se defender. Olha, eu falei por causa disso, ele vai colocar... Cara, Tá metido, hein? Essa é só minha parte. É o básico. Vocês falam aí agora que eu nem respondo. Opa. É o básico do direito. A gente tem medo louco. de passar por isso. É que você tá pegando um caso específico, né, Cara, mas não é. Rodrigão, Eu vou. Mas não é enquanto E vai tá na mão, hein, acontecendo gente? lá, a gente acha que é específico, mas e a hora que acontecer com a gente? E a hora que a polícia bater na sua porta aqui e falar assim, ó, você falou lá na sua que ele é careca e agora ele veio aqui te prender. E aí? Aonde isso vai parar? Entendeu? Boa. Cara, tá tomando um rumo. Tá tomando um rumo que é esse o medo do pessoal que tá no quartel. Que o pessoal que tá acampado. Entendeu? E talvez você fala assim, vai distensionar, mas vai distensionar por quê?
Tá resolvendo o problema ou tá dando um remédio que só vai curar o sintoma? A doença vai continuar lá? Nós temos um problema, cara. Eu acho que esse caso específico aí, a gente tem uma agravante, né, Luiz? A casa referendou a prisão, né? A Câmara referendou a prisão, né? É aí que tá. Esse E é o aí? X da questão. Então precisamos Cara, entender o jogo, né? Porque o jogo tá um jogo estranho de jogar, né? Mas não é o caso do... Não é o caso dos 513 deputados que não recebem mensalão mais, sei lá. Então, mas agora quem tá aqui nós estamos na várzea, né? Então vamos. Collor não tinha o Congresso. O que aconteceu com o Collor? O que aconteceu com a Dilma? E vai ser assim. Aí E é o que aconteceu com o Bolsonaro. aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi Ele foi impeachmentado. boicotado. Mas ele foi boicotado, Ele foi boicotado. justamente porque não tinha um Foi Congresso. boicotado. A única diferença do Collor e da Dilma pro Bolsonaro é que foi um boicote legalizado, vamos dizer assim. Deixa eu servir o Dr. Luiz aí. Tô falando muito, eu bebo enquanto falo. Eu também. Não, eu acho assim, Thiago, de verdade, eu acho que esse protagonismo e foi uma coisa que a gente começou a falar, né? Esse protagonismo do judiciário, na minha opinião, ela foi criada com a Lava Jato, entendeu? Uhum. Em que você permitiu que o judiciário, através de um juiz de primeira instância, através de um tribunal de justiça e através do STJ e principalmente do STF, definisse os rumos políticos do país, entendeu? Começou lá. Na minha opinião, foi isso. Hoje, aí vamos misturar um pouquinho o futebol. Hoje, talvez hoje a gente saiba os 11 jogadores da seleção brasileira, porque a gente está aqui vivendo uma pós-eliminação da Copa. Mas com certeza o pessoal sabe muito mais quem são os ministros do STF hoje. Sem dúvida. Porque é um protagonismo e uma notícia diária e repetição dessas pessoas, de decisões que estão aí todos os dias na mídia, né? E eu acho que tem uma coisa errada nisso. E eu acho, Luiz, aí são opiniões, que isso é antes desse governo, né? Concordo. Isso vem antes Tá do vindo governo. já, né? Já tá vindo, né? Então, eu não vejo, cara, de verdade, aí uma mudança radical. A partir do dia 1º de janeiro, destensiona, todo mundo baixa a bola e vamos começar de novo, entendeu? Agora uma pergunta. Juridicamente falando, para vocês, doutores, o que esse povo que está acampado quer? Juridicamente, legalmente, o que eles querem? Qual a possibilidade que eles sonham? Porque assim, Anular as eleições. uma coisa é você falar assim, não, eles estão na porta do quartel, eles querem que um general coloque um monte de tanque na rua, é uma coisa louca. Mas assim, a gente sabe que isso é impossível. O que assim, os militares, aonde que a gente consegue chegar com a legislação, com a Constituição, que os militares possam atender o que esse povo aí na rua quer? O que é possível? Na verdade, o povo quer um golpe, é isso? É golpe? Ou a Constituição prevê alguma coisa? Essa é a minha pergunta. Não, tem uma... Aí eu não vou saber de cabeça, talvez o Luiz... Tem uma deles, interpretação de um Rola artigo da isso, Constituição aí que fala... golpe, então. O que eles querem é golpe. Legalizar o golpe. Legalizar o O golpe. que é esse artigo 142? O que eu acho, só respondendo antes, o que eu acho é aquela questão que eu falei agora há pouco. Você quer fazer esse movimento, trazer esse movimento para a realidade? É você trazer essas limitações, essa divisão de poderes, o executivo, o judiciário, o legislativo, e você cobrar que cada um tem as suas atribuições. Isso é importante, mas como essas manifestações não são bem orquestradas, porque a desinformação é o que muitos querem, é a desinformação, eles acham que estando lá, fazendo porque é um número grande, né? Nós estamos falando... É considerável. O meu filho estuda do lado do tiro de guerra de Santo André, não sei agora que eles entraram de férias, mas até outro dia eu passava lá e estavam acampados desde o dia seguinte às eleições. Agora, tô falando de semana passada. E bastante gente, tá? Então é um movimento bacana de muitas pessoas estarem envolvidas nisso. Mas o que poderia é ser bem orquestrado. Quer falar, olha, nós somos a população, estamos de olho.
nós estamos de olho nos excessos cometidos pelo judiciário, pelo executivo, pelo legislativo, que seja como um todo. Mas nesse caso específico é o judiciário. Eu acho que isso seria legal, porque seria um movimento que ganharia muita força. Porque quem não se assusta com a população? Pô, é a população que bota. Agora, então esse é um ponto mal orquestrado. Porque o que eles estão achando, a grande maioria, é claro, se você ouvir uma deputada que é super de direita, como a Carlos Bia Zambelli, Kicis, a Bia Kicis. ela fala corretamente. Ela fala, gente, o que a gente quer é um limite do judiciário. Ela fala corretamente. Mas pena que quem está lá não tem esse discurso da Bia Kicis. Quem está lá tem o discurso de ele não vai assumir. Mas não existe ele não vai assumir. Porque senão é muito problemático. Porque daqui 4 anos, eu também pego uma boa parcela da população e falo, não gostei desse cara, não vai assumir. Não é assim que funciona. A gente tem o exemplo do Chile. O Chile, que aconteceu... Ou o Peru. Peru. O cara foi preso tentando dar o golpe, porque ele estava sofrendo... Fechou o Congresso, né? E na minha humilde opinião, de cidadão, eu acho que o povo tem que entender que se não gostou, espera 4 anos. Essa mania do brasileiro de querer botar o impeachment na cabeça porque eu quero adiantar esse processo, porque é isso que está aparecendo, né? Que foi o que aconteceu com a Dilma, né? Foi o que aconteceu com a Dilma. Não Espera devia ter 4 anos, colocado... eu concordo. Eu quero dar minha opinião Eu aqui concordo. também. Posso Eu dar concordo uma com a opinião? Dilma. Você é o que tem que falar a partir de Vou agora. dar uma opinião também. Eu acho que um dos piores sentimentos que tem na vida é a injustiça, né? A injustiça. Eu acho que o pessoal que começou a movimentar, a fazer essas organizações de rua, se sentiram injustiçados pela forma que foi conduzido o processo eleitoral. Acho que foi o start. Desenrolou algumas outras coisas, mas acho que eles estão lá pela injustiça que foi. Não consegui... Na cabeça deles, né, de estar lá, não foi provado, que eu consigo auditar os votos, coisa e tal. Então, acho que daí começou esse... Porque foi prometido isso em tese, né? Foi plantada essa história de que isso aconteceria. Então, agora gozado, né? Vamos lá. Eu tô sendo advogado do diabo sempre. Mas há 4 anos atrás, que quem plantou isso ganhou, por que ele também não discutiu essa auditoria? É que o argumento dele foi de que ele teria vencido no primeiro turno, né? Não, e vencido por 80%. A margem era tão grande que não conseguiram... Então, fazendo uma resenha aqui, é muito louco essa questão das urnas eletrônicas, porque eu falo, bom, então se não deu certo com o governo federal, não deu com o governo estadual. Sim. E se não deu certo com o governo estadual, não deu certo comigo. Porque a minha eleição da OAB foi das urnas eletrônicas. Então eu falei, pô, eu sou pega o meu segundo colocado, ele vai auditar. Então, ou seja, eu sou o maior defensor da OAB. Eu não era pra estar como presidente da OAB, cara. Mas eu também sou. Mas eu acho o seguinte, cara... Transparência não custa, Pra que arrumar né? essa briga, velho? Já tava claro que isso ia acontecer. Por que os caras brigaram tanto pra isso? Por que o Careca brigou tanto pra não abrir, não ter o voto impresso que os caras queriam? Porque se tivesse isso, eu falava assim, tá lá, amigão. Bolsonaro, bolsonarista, tá aí, amigão. Confere lá. Cara, mas é uma discussão interminável, sabe por quê? Porque aí vai dizer que aquele voto não foi o voto, entendeu? Que aí tem o algoritmo mas, cara, você entendeu? Mas você vai ter fim. desconstruía. Mas você desconstruía Mas vai ter uma outra construção. o argumento. Entendeu? Vai ter uma outra construção. Você ia ter que construir um outro, mas você desconstruía esse. É uma coisa assim que não me entra na cabeça o do porquê. Porque assim, fala que ia aumentar a despesa. Não, velho. Mas sabe o que acontece? Não ia. É que assim, é o choro do derrotado. Sempre vai ter, né? Só que a gente foi acostumado. E aí, vamos fazer um paralelo com o futebol de novo. Desculpa que a gente tá em clima de Copa. Eu tô puto que o Brasil perdeu, entendeu? O futebol, o papo é mais pesado do que de política. Com certeza, hein? Então com não adianta certeza. querer ir pro futebol. Aliás, posso falar puto aqui ou não? Pode. Ah, tá. Aqui, velho. Aqui é várzea. Só pra saber. Nós estamos na resenha. Olha o tio lá no churrasco. Por que Mano, nós acontece? estamos fazendo um podcast tomando cerveja. Ah, não. Então, O tá Lucas bom. começou a tomar cerveja às 4 horas da tarde. Eu tô na minha Coca Zero ainda. Não, porque é o seguinte, o que acontece? Quantas e quantas vezes a gente não viu o Campeonato Brasileiro, time grande sendo rebaixado, aí vai lá, cria uma situação... Fluminense, Exato, você lembra entendeu? do Fluminense? Você cria... Ah, não, mas aí não é mais Campeonato Brasileiro, é Taça João Avelange, entendeu? Aí o time não cai. Então sempre teve um jeitinho brasileiro pra alguma coisa, entendeu? E desculpa, por mais que o meu candidato não tenha sido vitorioso nessas eleições... Já falou em quem votou. Não falei. Foi que não foi vitorioso. Pode ter votado no Ciro, No padre. No padre Kelvin. Boa. No candidato padre. No candidato padre. Meu, esse padre deu corpo, né? Deu corpo. No candidato padre. Eu posso ter votado no Te candidato juro, eu tava padre. vendo o padre naquela primeira
primeira vez que eu vi o padre, eu falei, nossa, de onde surgiu De onde esse surgiu, ser, né? Eu falei, não, o cara deu muito corpo pra eleição, Deu. Não, O cara é resenha mesmo, né, Du? então, assim, o meu candidato não foi vitorioso, mas assim, a gente tem que aceitar, é um processo democrático, é o que o Luiz falou, faz parte, entendeu? Faz parte. Agora, os 49% que foram os derrotados, façam uma oposição inteligente, né? Ficar na frente do quartel não é uma, na minha opinião, Rodrigo, não é. seu candidato a deputado foi vitorioso? Foi vitorioso. Deputado o quê? Estadual ou federal? Porque algum deles não foi? não foi? Olha! O estadual não foi. Não foi, O é estadual não foi. Eu não sei, mas o nosso de síndico aqui do Vila Verde, a gente nunca consegue ganhar. Você já foi até síndico. Eu já fui duas Já foi vezes. síndico. Duas vezes. É muito melhor ser presidente da Ó, OAB do que síndico, né? O Luiz é um cara que ele é invicto em eleição, que ele participa, ele ganha. Eu sou guerreiro, cara. Ele é Porque guerreiro, eu invicto. prefiro 10 OAB do que um síndico de Vila Verde. E outra. Mas isso é óbvio. Isso é infernal. Isso é óbvio. Lidar com advogado. É pior? Não, cara, é melhor lidar com advogado do que com o Não. dono do Vila Verde. Não. Não, ó. O meu pai foi vereador. E aí, Eu vou falar uma tio? coisa. Foi. Cadê ele? Não tá aqui. Foram 12 anos aí de vereança e de uma experiência. Mas assim, se meu pai falar assim, ó, eu vou sair candidato a vereador de novo, eu vou falar, não vai. Agora, se ele falar, eu vou sair candidato a síndico, velho, eu mato ele, velho. Vai ser vereador. Vai ser vereador. Vai ser vereador. Vai ser vereador. Sabe por quê? É enxugar gelo. Enxugar gelo. Não tem condição de ser síndico de um prédio grande assim, não tem condição. Mas foi, não é mas foi muito, fácil. valeu a experiência, valeu a experiência. Eu também já fui Cabelo síndico. branco. Por que a gente chegou nessa Qual questão? ganha Não mais? sei. Quem ganha mais, o síndico Pois ou é, o presidente da OAB? Lucas Cabreira nada, Lucas Paris. Acredite se quiser, tá? Não ganha nada pra nenhum dos dois. O síndico, quando eu fui, eu vou te falar que eu fiz uma conta que eu gastei mais telefone, que naquela época o telefone ainda não era ilimitado, né? Eu gastava mais telefone do que a minha isenção de síndico. Porque Você tinha isenção do condomínio. tinha isenção do condomínio, Também, mas gente. cara essa isenção. Eu gastava mais de telefone. Então, não ganhei. O AB também não ganha. E o tempo que você deixa de trabalhar para resolver os problemas, Então, você né? perde, porque você deixa de trabalhar. O escritório mesmo, você sendo presidente da OAB, não tenha dúvida, se você não tem um escritório muito bem estruturado, e olha, não era nem para voltar para a OAB que a gente está falando de política, mas você tem um escritório bem estruturado, ainda é uma coisa, mas se você é um advogado meio que em carreira solo, é complicado, porque hoje, por exemplo, eu fiquei o Mas dia... qual que é o salário do Cara, presidente da OAB? Até a anuidade eu pago. Não, Eu não tenho isenção de nada, não tem ganha salário, nada. nada, zero. Ô, Então Luiz, você trabalha... Zero. mas a mesmo. política tem isso, hein? Eu vivenciei. Sim. Porque eu acompanhei a política aqui de São Bernardo desde os anos 2000, né? Então faz 22 anos que Bastidor, você é o cara, vai. nos bastidores eu Você é o cara. eu acompanhei algumas Você coisas. tem coisa pra contar. Tenho. Mas eu vivenciei gente que tinha uma vida estável boa, tinham empresas, se candidataram a vereador, ganharam uma vez, se reelegeram. Na terceira, quando perderam, eles tinham perdido tudo o patrimônio pessoal deles. Eu já fiquei sabendo disso. Porque os caras abandonaram a vida privada deles para se dedicar à vida Pública. pública. Política, Que né? tem um bom salário. O vereador, hoje em dia, você tem ideia? Depois a gente procura aí. Mas o vereador hoje deve estar uns 15 mil reais aí, um salário. É que eu acho que São a Bernardo verba um de pouquinho mais, gabinete, né? tem verba Mas, de gabinete. mas os caras falam de verba de gabinete. A verba de gabinete não é do vereador, é do assessor. Tá. Não é do vereador. Por mais que o pessoal tenha na cabeça aí as rachadinhas, tudo isso é ilegal. Isso não é a acontecer, regra. não é a Isso não é. regra. O cara que realmente faz do jeito certo, ele tem lá o salário dele lá de 15 mil reais, sei lá quanto é. E aí, assim, o cara, na vida privada dele, ganhava mais do que isso. E aí ele foi eleito vereador, começou a se dedicar a isso e aí começou a perder os clientes dele na vida privada. Quando o cara perde a eleição, o cara teve caso de vereador que se matou, cara. É muita ilusão, né? Teve caso de vereador que se matou. Então você está falando assim, eu tô lá como presidente da OAB e eu deixo de trabalhar e perco para me dedicar a uma causa sua, a uma conquista sua, porque você foi eleito presidente de um órgão importantíssimo. Então você está se dedicando nesses 3 anos para isso. Mas eu tenho certeza que para você era melhor financeiramente você tá no seu escritório particular. Eu não Pensando tenho só no teu umbigo, sim. dúvida é verdade, nisso. É verdade. Assim como
acontece com os vereadores. Se o cara que tá lá e quiser ser decente e quiser ser legal, cara, se ele não tiver alguém para cuidar da vida privada dele, ele tá fazendo besteira. E eu falo isso para alguns amigos meus que são candidatos a vereador, alguns até que foram eleitos. Eu falo, cara, não abandona a sua vida privada. Isso tem data para acabar. Você está vereador, ou você vai ser vereador, mas tem data para acabar. E a hora que acabar, se você não tiver a sua vida privada lá atrás, ferrou. Entendeu? Porque o povo tá nem aí, velho. O povo não sabe e não dá valor pro que o político faz. O povo sabe criticar. Nivela por baixo, né? Nivela por baixo. Thiago? E por razão, porque tem um monte de filha da mãe. Mas tem muitos bons, né, meu? Mas tem gente boa. Tem muita gente Tem boa. gente Tem boa muita gente boa. Que tá preocupado. Tem gente boa, tem gente que a gente devia realmente falar assim, pagar pro cara falar, meu, continua aí. Entendeu? Só que assim, a gente até criticando o povo, mas assim, não tem como diferenciar isso no dia a dia. Você não tem como separar, esse cara é bom, vamos focar nele. Mas assim, cara, eu falo que não tem, mas se dedica. Se você pesquisar bem, você sabe quem é bom e quem não é. O problema é que chega nas eleições, aquele cara que trabalhou o ano inteiro, ele é passado para trás daquele cara que gasta mais na eleição. Tem o melhor visual, melhor marketing, Tem um melhor marketing rede melhor, social. Que é o que tem- vira, né? É o que vira. Você só vê aquilo. Né? Entendeu? É isso. Não, eu acho que tem muita gente boa, tem muita gente ruim. E tem muita gente que se profissionaliza na política também, que é o perigoso, né? É. É o cara que vira político profissional, né? Ele não faz mais é nada. o político que cresce na hierarquia. E aí ele se utiliza disso para se manter no poder, né? Eu acho que O isso profissional que é o perigoso. E vocês acham que tem política na CBF também? Na CBF, Para escolher Você de sabe- técnicos. Você sabe uma coisa que me marcou muito nessa Copa? Não vou falar de classificação, desclassificação não, mas me marcou muito na Copa. Eu fiquei sabendo que a seleção brasileira ela ficou num dos hotéis mais caros lá do Catar, né? E quando a Argentina se classificou, não, ela passou das quartas para semi, ela jogou a semi agora, né? Foi a CM. Ela passou das quartas para semi, o repórter da Globo foi para lá. Você sabe onde eles estão hospedados? Não. Numa universidade. Jura? Universidade da hora, tudo pintadinho, legal. Mas olha a diferença. Você sabe por quê? A população argentina não está na melhor fase da vida. Não que a brasileira esteja, mas a Argentina está pior. Tá pior. Eu nem sei se isso é uma coincidência. Mas, na humildade, eles foram lá, estão numa faculdade. Mostrou lá o churrasco argentino, aquele no chão. Mostrou tudo isso aí na hora vaga. Coisa que o brasileiro não mostrou. Não tem nada a ver, não é por isso que se classificou. Mas, poxa, a gente não vive um momento fácil. Falamos aqui até agora desse tensionamento. Acho que a primeira pessoa... Ninguém entende que CBF não é CBF, Brasil é Brasil, mas não é CBF naquele momento, é Brasil. Por que você não fica pianinho, não fica num lugar normal? Até porque a ideia não é essa, não é ostentar. Então, isso mostra os caminhos de quem está colhendo, que nós estamos numa Argentina na semifinal, na final. Na final. E um Brasil, mais uma vez, que caiu nas quartas, mas com futebol medíocre. Então, tem a ver isso? Não tem, não é isso. Mas isso é uma pitada de sal, de pimenta, de tempero das barbeiragens que eu acho que a CBF faz. Aí eu respondo para você. Politicagem pura, né? Resumindo, Sem dúvida. o Brasil começou a se dar mal em Copa do Mundo quando começou a se preocupar com a cor do cabelo dos jogadores. E o brilhantão na orelha, né? E o brincão na orelha. Que quase cai. E as dancinhas de comemoração. Enquanto os caras iam no pagodão lá, né, que o Ronaldinho Gaúcho lá com o pagodão, Os Ronaldo raiz, Fenômeno, né? os raizão, Os raiz. velho. O Adriano bebendo cerveja. O Zagallo com os dentão tortos. Cara, eu vi 13, não sei eu o que vi lá, uma 13 entrevista do motivo. Romário que eu paguei um pau. Falei, esse cara me representa. Ele ganhou a Copa de 94. Aí disse que ele ganhou uma semana do Barcelona. Ele jogava no Barcelona na época. Ele ganhou uma semana no Barcelona De folga. de folga. Só que ele não voltou. Romário, né? Romário, ele não Romário. voltou. Aí disse que ele voltou pro Barcelona. Tem essa entrevista no YouTube. Aí ele voltou pro Barcelona, os caras falaram assim: ô Romário, os jogadores aí querem uma reunião com você e tudo mais, e não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí disse que chegou na reunião,
Os caras falaram assim, porque, meu, a gente tá jogando, a gente deu continuidade, a gente tá jogando, tá treinando tudo, e você faz um mês que não vem aqui. Aí ele pegou e falou assim, você, eu eliminei na primeira fase. Você nem foi pra Copa do Mundo. Eu ganhei a Copa. Eu achei que vocês estavam reunidos aqui Pra me dar parabéns. pra me dar parabéns. Então vão tomar no cu. A cara do Romário, né? Romário sendo Romário. Falei, velho, mas assim, eu era o cara que ganhava a Copa, cara. Hoje em dia os caras estão preocupados na cor do cabelo. Entendeu? Eles estão preocupados no. E vamos Eles estão falar- preocupados. Você vê a Alemanha? A Alemanha é um caso. Foi preocupado em lacrar, em colocar a fitinha lá do LGBT. do LGBT. Nada contra, mas, cara, Foca, né? você tá aqui Joga pra jogar bola. futebol, Joe. Você tá aqui pra jogar futebol, não é pra vir lacrar. E a maioria E a Argentina não tá lá pra lacrar. Não. A Argentina tá lá pra jogar bola. É por isso que os caras merecem. E até o a Messi, França. o Messi também. mesmo nunca lacrou, né? Nunca foi. O Messi é um Sempre foi um cara muito o Messi discreto, merece. Vamos Cara, falar a verdade. cara, o Messi, você gosta dele, ele nem parece argentino, meu. Ele nem parece argentino, o Messi, meu. Ele é tão legal que ele não parece A gente argentino. até gosta, né? A gente até gosta, né? Esse cara, meu. Eu acho que é o gente único gosta. argentino que eu É gosto. o único que não é filha da puta. Agora é o que seguinte, Messi. Não, agora tá aprendendo a ser um pouco. Você já viu o Messi de outra cor de cabelo? Não. Não. A tatuagem dele, a mais nova. Não tem. É a mesma coisa o Cristiano Ronaldo. Eles focam muito, eles são muito Foca no centrados. futebol. E eu volto a falar, aquele exemplo do hotel. O hotel que os familiares estão numa ala, não se comunicavam com os jogadores, mas é o hotel mais badalado do Catar, que não deve ser um negócio barato. Com certeza não. Não é um negócio bacana pro momento que nós estamos vivendo. Que você tem que dar o exemplo. Ah, mas não tem nada a ver com a... Tem. A CBF Tem. é o Brasil naquele momento. Opa. Então eu acho que são coisas tão básicas que você tem que ter essa sensibilidade de você se aproximar da população brasileira que está tão sofrida com tudo que nós estamos passando, e a CBF é a primeira a falar, não tem nada a ver com vocês. Porque é essa a minha impressão. Sim. Então você concorda com o Casão de que eles não podiam ter comido a carne? Ô, tio, você podia ter feito uma carne com ouro pra nós hoje aqui. Um ouro, né? É. Na próxima. Então tá bom. Próximo Então tá bom. Porque churrasco, hein? o Casão criticou, meteu É, pau. mas eles criticou os Meteu pau. ex-jogadores, né? É, que não tem Ah, nada mas, a pô, ver. Não, os não, não, mas ex-jogadores- foram os jogadores também. Eles Ah, eu não vi chamaram. isso. Eles chamaram 3 ou 4 jogadores lá. Entendi. Mas de Não era nem verdade, pra assim, tá lá, né? não, mas na minha opinião, cara, foda-se. Se o cara tivesse jogando bola, dane-se. O cara tá lá com o dinheiro dele. Mas e tudo vira motivo, entendeu? Tudo vira motivo. Os caras estão representando a gente, e é o que o Luiz falou, a gente está num momento político, social, econômico tão difícil no Brasil, que assim, o futebol sempre foi o nosso fio de Escape, alegria. né? Sempre foi, né? Sempre foi nosso orgulho, Nem né? E isso tudo. mais nós nem temos, né, isso, nem isso, Eu entendeu? tenho duplamente um problema. Eu falei que eu não ia falar, óbvio que eu vou falar, eu sou São Paulino, né? Vocês são o quê? Corintiano? Né? Corintiano, Corintiano. lógico. Eu sou- eu sou- A eu gente sou é corintiano, mas a palmeirense. gente não Ah, tem mas vergonha Fiel, de você falar, não pode né? falar Eu só sou isso. corintiano, com vergonha de falar que é São Paulino, eu sou cara. tricampeão mundial, né? Então calma aí também que não Beleza. pisa tanto, viu? Eu sou palmeirense. Mas, São Paulo... Quantos mundial? 51. Você tá que nem o Brasil, né? Não traz mais mundial. É igual a Croácia. É igual a Croácia. Tá que nem a Croácia. Tio, a você agora, viu? A você Saúde, merece. Júnior. Saúde. Tava especial, hein, tio? Tá que pariu. Brinda com coca? Lógico. Ó, vamos cobrar. Então, Ó, eu queria agradecer a Coca aí pelo patrocínio da Coca, obrigado. Pois é. Olha só, se o Brasil ganhar, não falo mais sobre ex, viu? Mas o Brasil não ganhou. O Brasil não ganhou. Agradecer. Mas é essa pegada. Então, falar o quê, né? Eu não posso nem falar de seleção e nem de clube. Não, Meu mas é clube que assim... vergonhoso. É que assim... Aliás, assim, os caras falaram assim, vou torcer pra Argentina agora, tudo. eu vou Falei, torcer mano, pra Argentina. todo mundo que eu torci se ferrou esse ano, velho. Eu Então torci vamos pro torcer. Bolsonaro, ele se ferrou. Torci pra seleção brasileira, vexame. É que torcer pro Brasil Cara, é normal, né? Puta que... Síndico aqui. Torci no síndico do Fred. O se síndico fudeu, boicotou nós. Mas eu acho que agora o momento é... Eu tô torcendo pra Argentina. Eu acho que Também tô. o Messi tem um protagonismo na seleção argentina que... Pede pro Thiago torcer também. porque Não, eu tenho que ninguém torcer pra ganha. França. Se Torce eu pro vou, Mbappé. vou torcer pra França, você vai se ferrar, Não, velho. torce pra certeza. França. Eu também vou torcer pra Ó, vem Argentina. cá. Eu vou torcer pra Não, não, Argentina, mas de verdade mas, eu tô assim, torcendo esperando ser zoado, hein? Porque Não, Mas merece. Não. A gente Não, merece os ser argentinos zoado. vão Posso zoar falar pra uma coisa pra caramba, vocês? vai vir Mas a gente meme lá. merece ser... Cara, a Vai gente vir meme lá merece do ser Sul, zoado. Mas quem Vai. sabe a gente Mas- não toma vergonha na cara.
Lucas, Mas Lucas, a gente mas diga a seleção. Lucas, a gente Mas merece ser zoado. A gente Merece. perdeu pra Camarões, O cara. povo argentino A merece. gente, a gente sofreu pra ganhar da Suíça, cara. E o povo argentino merece. O povo argentino merece uma levantada de autoestima. Quando Falei foi a isso- última eu falei vez? isso esses 86, dias. 86, né? Não sei, 86, cara, mas eles né? estão A passando... pedida é do Messi, Eles estão gente. passando, 86, eles estão né? passando uma barra lá no país Quantos deles. anos? Quase Sabe? 40, Às vezes né? é uma virada de A jogo, moeda sabe? deles é pior que a nossa. Olha que situação. Cara, eu fui pra lá em outubro agora. Um peso, 56, R$1 é 56 pesos. Olha, isso é... Cara, você almoça num restaurante lá, você come essa carne que o tio fez aí, ó, em 6 pessoas, você gasta é mais barato do que no McDonald's aqui no Brasil. Mas É não, igual, é igual americano vir pra cá, é isso? É quase. europeu, né? Europeu. Igualzinho. Não é? É quase, cara. Realmente a situação tá. E o povo bom, um país organizado, um país limpo, dá dó do que tá Foi acontecendo lá. referência no, Dá da América dó do do Sul, que tá né? acontecendo lá. Muito. Os caras Era eram Europa- era a Europa da Europa, América, né? Europa da América. Agora, pensando aí numa questão de meritocracia, porra, o que o Messi tá fazendo na seleção argentina é o que a gente esperava. Velho porque já, o Messi é velho, né? Quantos anos ele tem? 35, né? Passou de 36. 35, 35, 36. É o que a gente Messi e esperava. Cristiano Ronaldo é a última Copa. São, eles dois são. O Neymar, se quiser, faz 2 ainda, né? Ah, ele 38. Aquele tem tiver 30 lesão, agora, faz. né? E posso falar? Eu falava mal pra caramba do Neymar. Eu vou Fazer falar. uma meia-culpa. Fazer uma meia-culpa. Falava mal do Neymar. Pô, tudo quebra, tudo se machuca. Ele espera, prende a bola pra tomar a pancada. Mas aquele gol do Neymar contra a Croácia. Gol de craque, né? Um gol de Rapaz craque. do Não, aquele é céu. gol de cara que faz a diferença. Não, o cara é, Pena o cara é um que a craque. zaga não fez a diferença, porque o cara Não, foi não demais. faz. Mas a gente, assim, ó, desde 94, a gente sempre teve. Se caísse a bola no pé do Romário, você vai, é gol. Ronaldo, De a cada, o Ronaldo podia ter 3 caía barrigas 10, e 8 metia é a bola gol. pra dentro. Caía 10 bolas no pé dele, 8 era gol. E a gente subestima o Sozinho. Sozinho. Jogada individual, que foi o que o Neymar fez agora no foi. último. O Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira, não é isso? Que passou o pé. É. Cara, não dá pra subestimar um cara desse. Não. entendeu? Não dá. Não dá. Então, assim, de O qualquer Neymar forma. focado não, é imbatível. E- O que, mas o que ele é criticado é fora do campo. Cara, mas, Mas- o que... Ah, né? tudo bem. Ele é- Mas, assim, faz depois da Copa, né? Fica lá uns 20, 30 dias lá, focadinho, bonitinho. Faz o negócio, né? Faz o feijão com arroz. Mas a ali. culpa não foi do Neymar, meu. É, também Essa acho. Copa Não, a culpa- eu não considero Não, que foi não, culpa foi do do- Neymar. Jogou pra caramba. Eu Cara, acho que a gente não pode ter um técnico como o Tite na seleção brasileira. Você me desculpa, entendeu? Agora o que Teimoso, pega, né? agora o que uma Ruim, coisa, ruim. uma coisa que marcou também assim, falando dessa coisa da política, né? Até pro futebol nós levamos, né? É o que foi. Até é o que, o cara que foi, dava. o Neymar foi escrachado Porque falou a opinião pela dele, né? Globo e por todo mundo, porque ele deu a opinião dele. Meu, que mundo a gente chegou, cara? Que mundo a gente chegou? Entendeu? É uma coisa absurda. E eu vejo assim, e às vezes você dá uma opinião, eu tô dando um exemplo do Bolsonaro aqui. Mas, cara, eu não sou aquele cara assim, sabe, anti-PT. Muito pelo contrário, cara. Aqui em São Bernardo a gente teve um prefeito que foi o Luiz Marinho. Você sempre falou. Eu sempre falei pra você, você sempre falou aprova. pra mim. Cara, ele foi um prefeito diferenciado. Apesar de eu ser contra as ideologias do partido, não concordar com tudo, não é nem que eu sou contra, mas não concordo com tudo. Cara, ele sempre foi um prefeito que ouviu a oposição, respeitou todo mundo, entendeu? E São Bernardo ganhou com ele. É. Então, assim, eu queria que o Bolsonaro ganhasse, mas por conta disso eu não vou gostar do Marinho. Não tem nada a ver, cara. O Neymar falou lá do Bolsonaro e agora eu vou meter o pau nele do que ele jogando bola. Porque não tem nada a ver, cara. Ficou uma loucura isso aí. Ficou uma loucura. E a mesma coisa, eu tô falando do Marinho, mas não quer dizer que, assim, cara, que, porra, o Orlando não fez um puta de um governo. Aliás, eu acho que a gente, São Bernardo, vem há muitos anos sendo bem administrado. Não vou entrar em méritos pequenos, mas assim, se você pegar desde a época do Maurício Soares, sabe? Dibe, todos eles tiveram uma contribuição muito boa, todos eles fizeram alguma revolução na cidade em algum setor.
O Maurício Soares, eu lembro que ele asfaltou São Bernardo inteirinho. São Bernardo tava com problema de asfalto. Que o tudo. Orlando fez isso agora, né? Refez agora. Você lembra que a gente não conseguia andar no nosso bairro? Refez agora. O Orlando refez agora. Iluminação. A primeira Guarda Civil Armada do Brasil. Foi o Orlando. Maurício. Foi o Maurício? Foi o Maurício. Foi o Maurício. Tá. Aí depois o Dib assumiu, né? Que o Dib... Então, foi uma revolução. Não, isso, mas né? quando o Dib assumiu a prefeitura, o Dib reformou todas as escolas. As escolas municipais, elas eram referência. A merenda das crianças na época do Dib, ela era top. Vocês estão falando de prefeito? Eu vou falar do Tito Costa. Esse mês ele fez 100 anos. E ele Cara, tá eu te vivo. mandei uma mensagem quando você encontrou com ele. Não Uma mandei? referência do direito eleitoral, né? Referência. Você sabia que... Referência no Não tem nada a ver, direito maior eleitoral. viagem que eu vou dar. Você sabia que prefeitos vinham visitá-lo para pedir orientações? Prefeitos dos lugares mais distantes para pedir orientação de tão estudioso que ele era Ele é sobre jurista. políticas públicas. Ele é Então, jurista. Uma mas referência no direito ele foi eleitoral. homenageado, ele foi coautor de um livro, foi no Edifício Itália. Tá fazendo uns 3 meses. Foi aquela foto que você comentou. E lúcido. Eu gosto muito Jura? do filho dele, o Tito Costa Filho. Parceirão. É a mesmo. esposa dele é advogada, a Nara. Tá lá na OAB, faz parte da comissão da OAB Concilia. E... Cara, lúcido. Eu fiquei feliz demais. E é um patrimônio nosso, né? Então, de fato, a gente é feliz. A gente tem história boa. Tem. Pode ver, com tudo isso que aconteceu na política, a gente saudar ex-políticos, não existe ex-políticos, mas ex-prefeitos Sim. que passaram por aqui, isso é difícil acontecer. E um É detalhe. difícil, mas a gente precisa reconhecer. Claro, Sim, lógico. ninguém porque, tá assim, aqui hoje se o cara lá não tivesse feito aquilo. E é o que eu tô falando. Quando eu dei exemplo do Maurício Soares, do Dib, que mexeu nas escolas, reformou as escolas, criou esses parques maravilhosos que a gente tem na cidade. Mas o Orlando Aí, criou não, mas parque o pra Marinho, caramba, Lucas, também. menores, quando o né? Marinho, quando o Ele Marinho espalhou assumiu, mais, né? Sim. quando o Marinho assumiu, as UBS, a gente não tinha uma saúde pública em São Bernardo desse. Cara, era horrível, era açougue. O Você tem Marinho razão. reformou todas as UBS. O pessoal esquece. O pessoal esquece. Eu lembro como era entrar numa UBS antigamente. Era toda verde, branco, parecia Você já que foi na tava no açougue. UBS daqui da nossa região, que é do lado do 20 de agosto? Sim, da Vila Você já 10. viu? Sim. Tudo informatizado. Eu fui tomar vacina, eu não levei, ela já pegou meu nome, meu CPF, sei lá o que ela pegou. Ela já tinha toda a minha relação de todas as vacinas. Eu tinha que viajar pro Amazonas, tomei da febre amarela. Aí eu falei, não sei se eu tomei, não, você não tomou. Me deu, vocês, pô. Mas a reviravolta, quem fez foi o Marinho, junto com o secretário de saúde, o ministro da saúde, Quioro. Eu lembro, eu presenciei um almoço deles dois, e eles estavam nessa conversa de trazer essas benfeitorias para São Bernardo. Então, assim, aí vem o Orlando em seguida, que fez essa revolução também em São Bernardo. São Bernardo tá maravilhoso. Hospital também, né? Os hospitais. Que aí então, concluiu, na verdade. ele né? concluiu E assim, grande parte do que o O que eu acho Marinho tinha bacana, deixado. eu acho bacana é que, assim, criticar o que foi feito de errado ou o que não foi feito é muito fácil, né? Uhum. É um Ser engenheiro... pedra é muito, ser pedra é Não, muito fácil. engenheiro de obra pronta é coisa É mais até fácil. gostoso, né? Delicioso. Não, é fácil. Mas assim, eu acho que é bacana a gente exaltar as boas coisas independente do partido, entendeu? Sim, A gente não tá falando sim. do PT, do PSDB, não estamos falando Não, nada não disso. estamos falando disso. da gestão, Não tão entendeu? falando- E grande parte de todas essas benfeitorias que a gente vem recebendo é porque o ABC vem fazendo bancadas boas de deputados Claro. estaduais e deputados Mandando federais. verba, porque senão você não faz nada. De protagonismo, isso. de protagonismo. Tamo verdade. Quem são hoje? Os representantes aqui do ABC? Que foram eleitos agora, É? de deputado federal, foi Federal e estadual? O Alex Alex já Ma- faz tempo, né? O o Alex Alex tá vindo Manente- de 2 O mandatos. Alex Manente é o Terceiro- terceiro mandato terceiro dele. Ele é mandato, deputado isso. estadual, mas ele era deputado federal E antes. ele agora, nesse final Não, de contrário, ano... contrário. Ele era deputado estadual, agora está no terceiro de ele deputado veio federal. ele veio de vereador, deputado estadual, um mandato, né? Aham. E aí já tá no terceiro de O federal. Alex mandou né? verba pra caramba. Eu vi as propagandas no Instagram da prefeitura. é. Acho que um trevo que foi feito, não sei que quilômetro da Anchieta, foi com essa verba do Alex. Da Então, própria Carla. A Que Carla aí também. Carla também. Carla- é. a Carla- Aí, federal é o Alex Manente, o Luiz Marinho, né? Os que foram eleitos Os que agora, foram né? eleitos. agora. Eu vi uma O conversa. Marcelo Lima, né? Federal, então, Luiz Marinho, Alex, Marcelo, são os três de São Bernardo, é isso? 3 de São Bernardo. Três São Bernardo. O Marinho tá cotado pra assumir o Ministério do Foi Trabalho, ele, né? Pelo que eu vi aqui, ele vai Ah, ser. é? Saiu? Ele já Vai foi, ser. o Lula Então. já sacramentou.
Nós temos um ministro da cidade. Ministro da cidade. Ele já foi ministro, né? Mas E agora... vocês Numa outra sabiam, condição, né? vocês sabiam que o meu presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é o Ariel, ele tá no governo, ele tá na transição de direitos humanos. Ele tá na relação de transição. Isso que é legal, cara. Legal. A gente tá pensando, velho, não é partido. Não, para. Eu tô com o Bolsonaro, porque eu acho que nessa situação ele é melhor, mas aqui, velho, aqui eu gostei. O Tarcísio, ouvindo melhor, pegando a vida do Tarcísio, tecnicamente ele é ferrado. Sim. Ele acho que fez parte do governo da Dilma, depois ele foi aproveitado pelo Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro teve essa questão de compor mesmo. Suprapartidária, né? Claro. E você vê onde ele chegou? No estado mais importante do país, sem demérito algum dos demais. E tá aí. E o discurso do Tarcísio é bom. Caramba, eu tenho uma expectativa muito boa do que ele vai fazer nesses próximos 4 anos, porque ele, tecnicamente, todo mundo que eu pergunto fala muito bem dele. Sim. Eu também tenho uma expectativa boa pra ele. Ele fez o nome dele, né? E é uma renovação, Ele né? é a camiseta 10, né? É uma renovação, e né, pro Lucas? futuro Porque- aqui, cara, mas e pro futuro pra São Bernardo? O que a gente espera? Agora nós vamos passar por uma situação, né? Não é? Você diz pra quê? Perfeito. Pra prefeito aqui Orlando 2 anos. Sou- Você sabia que as eleições municipais, isso já aconteceu, mas fazia um tempinho que não acontecia, vai coincidir com as eleições da OAB. As eleições Sério? da OAB municipais vão ser em outubro e o da OAB em novembro. Puta, que delícia, hein? Legal. Delícia, hein? Boa sorte. Que gostoso, né? boa sorte. Mas o Campanha direta. município de São Bernardo... Mas eu não sei, dos nomes que cogitam, pô, a gente tem bastante... temos muitas opções, né? Você tem pretensão política, além da OAB? Zero. Zero. Como assim? Nunca pensei, nunca me Ser vi. vereador, ser prefeito, ser vice-prefeito. Nunca me vi. Eu nunca me vi. Deputado. Tiago, eu sempre me vi Deputado. na OAB. Eu nunca consegui me ver na política. Aham. Nunca consegui me ver. Não vejo isso. Porque eu vejo assim, é um degrau, né? Você atingiu um degrau, Mas... né? Não tô falando que o próximo seria esse, não é isso. Sim. Mas você subiu um degrau, Sim. né? E te deu um patamar de você almejar alguma coisa. Né? Eu acho que 2024 a gente tem que deixar um pouquinho pra depois aí, né? Essa Tá muito discussão. recente. Tá Não, muito até porque recente, tem né? 2 anos. É coisa pra caramba. Tem Porque um ano, eu um considero que 2 anos eu tenho um mandato inteiro pela frente falando de OAB. São 3. Sim. Foi 1. Tem 2. Pra mim, 2 é muito. Pro político, que é o governador não começou agora, mas pro prefeito, que tem mais 2, Tá na metade ainda. tá na metade, pô. Tem muita água pra Eu acho passar que pelo debaixo dessa menos um ponte, ano, né? Só subindo, né? Eu acho que tem um ano, porque... Não, ele tá fazendo uma boa gestão, né? Ele só sobe, né? Não, mas acabou, né, o mandato do Orlando. Ele aqui não em São pode Bernardo. ir pra reeleição, né? Não Ele pode já ir pra tá no reeleição. caminho de uma E aí, reeleição. e eu acho que vai depender. Eu acho que você pode dizer melhor do que eu. Mas, aí a fala é dos dois aqui. mas pra mim. a política, o momento político é muito o momento econômico, né? Vamos supor, se o Brasil tiver um momento bom economicamente, vai ser difícil você tirar do PT. Cara, Uhum. o Marinho, quando foi candidato a prefeito a primeira vez, a eleição é em outubro. Em fevereiro, ele tinha 3% de intenção de voto. Ninguém sabia quem era o Marinho. Ninguém nem sabia quem... O meu pai uma vez estava em julho já, hein? Meu pai estava na... Como que é essa festa? Festa junina lá da Igreja Católica. Como que é o nome? Caramba. Quermesse. Na quermesse lá da Pauliceia. E a cerveja já fazendo efeito. Já fazendo. É. IPA ainda? Deixa eu ver se faz efeito mesmo. Vamos lá. Você não acredita, Não, né? Aí o Marinho foi nesse dia. Meu pai tava lá, meu pai é vereador do bairro, né? Sim. O principal reduto dele ali da Pauliceia. O Marinho entrou, cara, entrou e saiu e não foi reconhecido Não foi assim. ovacionado. O meu pai né? tava ali conversando com as pessoas, o pessoal tudo conhecia ele. Cara, 2 meses depois ele foi eleito. Ele Olha foi que eleito. loucura. Então, assim, a gente fala, Prefeito, tá né? muito cedo. Cara, tá muito cedo. Mas nós temos uma situação inusitada. Porque nós temos o governo federal com a máquina do PT, que depende muito de um bom governo, né? 2 anos, pelo menos. Mas nós temos um prefeito que tem 80% de aprovação. Que eu sei que, por mais que ele não possa... Ele transfere voto, né? Transfere voto, a gente Transfere. sabe Não. disso. Então, Eu já tive conversas com consultores políticos, pessoal que faz com pesquisa, tudo. Diz que um prefeito com aprovação
que o Orlando tá e que o Paulinho tá... Paulinho Serra em Santo O André. Paulinho Serra também é um fenômeno, né? É um fenômeno. Eu ouço isso. Ele é um de fenômeno. Santo André. Vídeo que ele fez com a esposa. Vídeo que ele fez com a Ana Carolina Serra. Que foi o que o Orlando tá fazendo com a Carla. Fez com a né? Carla. Mas foi numa proporção maior Foi a ainda, proporção Santo dele lá André. foi maior ainda. E a chance dele colocar o sucessor é de 90%. Então, assim, a chance do Paulinho e do Orlando colocar o sucessor é muito grande. Eu acredito Por isso que quem ganha é a população, porque fica um bom debate, né? fica um bom debate. E nós debate. temos bons... E nós temos bons... Pelo histórico, quem for eleito daqui 2 anos, a gente vai estar bem, né? Pelo Espero que histórico, sim. pelo histórico. Sim, Espero mas é o que eu que falo, sim. tem muita água passada debaixo dessa ponte. Tem. Precisa fazer. Tem. O Orlando precisa continuar fazendo o que está fazendo. O presidente eleito precisa acertar os ponteiros. Sim. Precisa ter bastante coisa. Ó, eu quero... A gente acha que tem que começar a encerrar aqui. Porque eu posso te falar? Ah. Eu não sei onde tá a carne, mas eu vou comer pra caramba a hora que você Vamos, pausar vamos. isso. Vamos comer, vamos... Cadê o tio? Eu quero aproveitar então que o meu copo acabou a cerveja aqui. Antes Por de favor. despedir, e Ô, tio. um pouquinho com vocês. Ô tio, até ia falar de um assunto que é importante você estar aqui do meu lado. Vamos lá. Antes de encerrar. Eu e o Luísa, por conta de um convite seu, eu e o Luísa, a gente participou do encontro de casais. Verdade. O ECC. Que precisamos. É. Foi o tio que convidou a gente fez E foi emocionante, né? demais. Eu não tinha ideia do que eu ia encontrar Eu lá. também não. Eu também não. Casais com Cristo. Encontro de ECC. Olha que loucura SCC. que ele foi lembrar, né? Mas é verdade. Foi um puta de um crescimento, viu? Foi. E teve uma situação que... Quem que tava lá? Fala quem tava lá. Tio era o coordenador, tio o tava Marcelo era o trabalhando. coordenador. O tio tava trabalhando. trabalhando, o Marcelo e a Cris também, né? Marinheiro de primeira viagem. Eu, Eu você e você. e o Marco. E o Leite. Marco, é verdade. E o Cirão. O Ciro tava também? Ciro também É, tava. o Ciro também tava. Tava sim. Aí, cara, teve uma situação assim à noite já, Ciro é 10 gente horas boa. da noite, cara, entrou um Ciro é gente boa mendigo. demais. Um mendigo tudo sujo. E começou a chorar lá no meio e tudo, e não sei o quê. E a gente tava acreditando, hein? Cara, não, assim, eu não sabia. Assim, no princípio você fala, tá acontecendo alguma coisa, né? Algum teatro. Mas o cara começou a chorar, velho. E assim, pedindo ajuda, aí eu sei assim que no final. O cara levantou eu e o Luiz. Estavam colocando o cara pra falar, não, deixa que eu pego ele, vem aqui. Eu levo pra casa. Vamos levar. Eu falei, não, a gente vai, pô, sei lá, vamos dar cuidar banho, dele. fazer alguma coisa. Vamos cuidar dele. Levantou eu e o Luiz, vamos. E aí depois que a gente foi ver que realmente Que era um teatro, né? era um teatro, Era pra tudo, mas ver que foi um momento legal que eu e o Luiz passamos. E foi nós dois que levantamos e Quem chamou pra ir? Foi o tio que Foi o convidou tio, a gente. e foi um momento único da minha vida, uma experiência única, porque eu até que eu sou católico, frequento missa de vez em quando, tento ir todo domingo, mas ultimamente meus filhos estão acordando muito tarde, mas tento, o Miguel está fazendo catecismo, mas a gente acho que não se entrega tanto como outras religiões, acho que falta um pouco disso pro católico. E putz, eu fui lá, eu vi todo mundo emocionado, então aí você se permite se emocionar. Você Sim, se permite isso aí. se entregar. Sim. E então é um lugar que eu me entreguei, né? Então eu acho que ficou Tem umas coisas que eu acho que... E eu, assim, eu nasci católico, né? De família católica. Mas eu também sempre tive algumas... Pô, você vai crescendo e você vai vendo os evangélicos com um discurso excelente e super amparando, unidos. super unidos e amparando realmente uma parte da população carente de espiritualidade e tudo. E a gente vê que, às vezes, a gente... Pô, mas por que a Igreja Católica não consegue... Acolhendo todo mundo. Não consegue suprir tanto quanto eles, né? E uma coisa que eles sempre batem dessa questão de imagem, de Maria. E, cara, e sabe quem foi eu tive na pandemia, eu comecei a estudar sobre essa questão de religião e tudo mais, e um cara que me abriu muitos olhos, um cara que chama Ítalo Marcilli. O Ítalo Marcilli é um psiquiatra, e ele é católico. E ele tem até ele tem um curso de psicólogo, são 15 lives de 3 horas. E eu fazendo corrida na praia, eu já consegui correr na vida um dia. Hoje em dia eu não consigo mais. Só ouvindo. Ouvindo, porque comecei a procurar coisa de filosofia, essas coisas, para ir ouvindo, né? Vamos falar. Aonde isso? Em Peruíbe.
Pandemia. Isso dá outro podcast. Não, se começar aqui agora, a gente não termina. Eu fiquei sempre 10 dias no litoral. Eu desci para passar a Páscoa, subi para pegar o material dos meninos, o computador e voltei. Sempre 10 dias, atendendo o cliente, andando na areia. Eu fui para ficar 15 dias. E fazendo audiência de terno, só a parte de cima, a parte de baixo, bermuda e chinelo. Eu também. Então eu fui tem pra muita ficar história, 15 realmente. dias. Porque vocês ficaram na praia, eu fiquei no Vila Verde. É muita história para contar. Fechou realmente. tudo, viu? Então, tem muita história para contar. E aí, assim, esse Ítalo, uma coisa que ele me abriu, e eu até queria registrar aqui, porque uma coisa que sempre teve uma dúvida e eu nunca tive a visão de um católico para me... da questão de Maria, né? O católico idolatra Maria. E assim, resumidamente, lógico que ele fala isso em 3 horas, né? Ele falou que a gente tem que buscar é amar a Jesus igual Maria amou. Amou seu filho. É isso que católico faz. Maria foi um ser humano. Jesus é Deus. Mas o ser humano que existiu, que mais amou Jesus, foi Maria. E é isso que a Igreja Católica tenta fazer. Tenta lembrar todos os fiéis de que a gente tem que seguir Maria no amor a Jesus. E aí, a partir dali, foi uma virada de chave para mim em relação a isso, entendeu? Pô, explicou. Sim. Porque todo mundo falava, né? A gente ouvia, né? Os evangélicos e tudo mais. E falava assim, cara, falta ainda alguém me explicar isso. Porque realmente, pô, a Bíblia condena a idolatria. Sim. Não pode adorar imagens. Aí quando ele me falou isso, eu falei, tá aí. E aí eu comecei a me dedicar mais sobre... E aí é outro podcast, realmente, porque a igreja, a religião católica, ela é linda e a gente precisa... Luiz, cara, você é sensacional. Obrigado. Valeu, que honra, cara. Obrigado demais por você ter aceitado essa loucura. Que nem eu falei, tinha tudo pra dar errado, porque, velho... Né? E você aceitou, velho. Obrigado mesmo, Rodrigo. Cara... Sem palavras, você sabe que o Rodrigo tá passando por uma barra, um momento difícil da vida dele, e ele aceitou vir aqui. Eu tinha certeza que ele não viria até. Acho que o que aconteceu com o Rodrigo nos últimos dias. E eu estar aqui, pra mim, é a melhor coisa que podia estar. Tá com um amigo. O Lucas e o Thiago são irmãos meus de vida, já falei isso. Então, assim, eu não poderia estar num lugar mais acolhedor do que aqui. Então, cara, obrigado pelo eu que agradeço. Eu que agradeço de você estar aqui, vocês estarem aqui. E assim, muito sucesso, né, Luiz? Muito sucesso para esses caras, né? Eles merecem, né? Eles merecem. Lucas, valeu, obrigado. Obrigado, irmão. Cavamura, doutor Cavamura, doutor... Não, vamos esquecer o doutor. Vamos esquecer o doutor. O Júnior, o tio, ele é o cara que esse ano... Ele provou que realmente ele é sem noção. Porque eu coloquei ele em 2 furadas, ele foi em todas. Ele vai. E se eu colocar na terceira, a gente tá junto e o tio é o cara... Amigo não pensa, né? Não pensa. Que foi o que você fez aqui missão hoje. Dada, missão cumprida. Meu irmão, cara, eu e ele também, assim, enquanto a gente estiver junto, a gente se tiver que afundar, a gente afunda. Se tiver que tomar tiro, a gente toma. Eu e meu irmão sempre fomos assim desde criança. E Lucas, valeu. Tô aqui. Vamos pra cima. Pra cima, conta comigo. Obrigado. Pessoal, agradeço quem teve a paciência de ouvir a gente, de acompanhar esse bate-papo nosso aqui. Quero reforçar o pedido de vocês se inscreverem aí e procurar a gente nas nossas mídias sociais. Obrigado, valeu. Tchau, valeu. Podcast. Valeu. Eu vou estar aqui no bastidor, né?